Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 41. Com meus negócios funcionando corretamente, era hora de terminar de me preparar para os problemas que viriam na querida Hogwarts. Meus núcleos mágicos superam os de McGonagall e Snape em quantidade de energia armazenada, produzida e na velocidade com que posso empunhar, minhas estimativas finais sendo quase o dobro das deles nesses departamentos. A força mágica é igual a deles, no entanto, e esse limite não vai quebrar até que eu descubra como passar para minha terceira maturidade mágica, para entrar no domínio de Dumbledore e Voldemort. Com meus núcleos não progredindo por um tempo sem um bom catalisador, eu acreditava que finalmente era hora de adicionar duas novas opções ao meu conjunto de habilidades cada vez maior, me tornar um animago e finalmente encantar minha faca, o que eu adiei fazer até agora por dois motivos. O primeiro era para eu fazer uma pesquisa adequada sobre encantamentos de voo e o segundo era planejar como os encantamentos se fundiriam com a magia pré-existente da própria faca. O processo animago é longo e irritante, mas não tive tempo de viajar pelo mundo em busca de grupos famosos por suas habilidades no assunto. Então fiquei preso ao britânico. Minhas habilidades e capacidades são mais do que suficientes para fazer as coisas funcionarem. Eu só queria um método que consumisse menos tempo. E então, na próxima lua cheia, eu prendi uma mandrágora no céu da minha boca com um pequeno feitiço de colagem para que ela não se movesse e perdesse meu progresso. Todo o resto já estava preparado, só precisava manter a folha na minha boca pelo próximo mês. Durante aquele mês, decidi passar algum tempo ajudando Susan a se preparar para Hogwarts, já que ela está bem nervosa com o ano que vem. Não importa quem você seja, ir para um internato aos 11 anos é algo que vai deixar você nervoso, não importa se você já sabe muito sobre o assunto. É assim que as crianças são. Elas se preocupam em fazer amigos, se encaixar, sentir falta das famílias, não querer decepcionar ou fracassar. Esses são pensamentos que a maioria das crianças terá até que experimentem por si mesmas. Mas eu estarei lá até ela completar 14 anos, então se alguém intimidar minha irmã, eles sofrerão. Fora isso, tive bastante tempo livre para trabalhar na minha faca. A faca de combate lindamente trabalhada com sua gravura de fênix, olhos de rubi e cabo confortável envolto em couro. Tão perfeita como sempre e não espero nada menos de um produto feito por goblins. Meu plano neste momento é vinculá-la ao anel que recebi como um sinal de amizade dos ditos goblins que recebi quando recebi o nome esmagador de ossos deles. É feito dos mesmos materiais que a faca, prata goblin e rubi. Isso me permitirá formar um elo muito forte entre os dois objetos, já que eles até se esforçaram mais e usaram prata da mesma veia e peças do mesmo rubi. A faca receberá alguns dos encantamentos normalmente encontrados em vassouras, como voo, aceleração, freios, sistema de controle e proteções anti-adulteração. Já os modifiquei para a faca em si, levando em consideração o peso, aerodinâmica, centro de gravidade e material. Também adicionarei encantamentos que normalmente não são encontrados em vassouras, como Não Me Perceba e os encantos de encolhimento. Tentei testar o encanto Fidelius, mas não consegui fazê-lo funcionar. Imagine uma faca que as pessoas não conseguem ver ou lembrar, a menos que uma única pessoa fale sobre ela. Infelizmente não era para ser. Tudo sobre a magia foi calculado de antemão e tudo o que realmente restava era fazê-la e ajustá-la. O anel servirá como controlador. Usei uma base dos encantos de resposta extremamente sensíveis dos firebolts, misturados em algumas das habilidades legilimânticas menores das minhas penas, para fazer um sistema híbrido que está ligado à minha mente em um nível menor. Não permitirei que ele tenha acesso verdadeiro à minha mente, pois isso deixaria uma porta dos fundos para minhas defesas. Ele simplesmente será ativado quando o comando de pensamento Bolt for direcionado a ele e receberá ordens de lá. Para garantir que nada fosse feito às pressas ou errado, passei uma semana tecendo lentamente as camadas de magia na faca, interconectando tudo em uma arma escondida perfeitamente encantada para servir como um dos meus ases quando o perigo realmente chegasse. Foram necessárias algumas tentativas para que o voo funcionasse perfeitamente, já que saber como algo reagirá em teoria é muito diferente da coisa real. Mas depois que foi feito, consegui colocar meus complementos um de cada vez. Até que uma semana depois, uma faca pairou na minha frente, aguardando meu comando. Ela flutuou de forma estável, sem flutuação, sem rotações ou inclinações indesejadas. Ela estava esperando no ar perfeitamente. Eu a fiz voltar para a bainha no meu braço esquerdo, desci as escadas e fui para o quintal. Tia ainda estava no trabalho e Susan estava na casa dos Abobots novamente, então eu podia livremente montar alguns alvos e fazê-los flutuar. Com apenas um pensamento, minha faca voou para fora do seu lugar de descanso sem fazer barulho. Se eu não estivesse esperando, eu poderia realmente ter perdido. Foi rápido e sutil. Ela estava simplesmente cortando o ar como se não estivesse lá enquanto perfurava os centros de todos os meus alvos em rápida sucessão, todos acertando o alvo. Sim. Ou sim. É tão bom quando um projeto como esse obtém resultados tão magníficos. Quase não há sentimentos melhores no mundo. Eu gritei em satisfação. Quer dizer, você pode me culpar? Todo mundo já sentiu essa onda de alívio depois de um trabalho ou exame. Imagine isso, mas multiplicado por 50 pelo menos. Tilly apenas deu uma olhada pela janela e voltou ao seu trabalho. Ela viu esse tipo de cena estranha muitas vezes comigo por perto. Eu crio ou melhoro as coisas tanto que ela se acostumou. Mas ela notou que eu parecia mais animado do que o normal. Depois de mais algumas rodadas de testes de controle, velocidade, precisão, uso a longo prazo e potência, finalmente deixei a faca retornar ao seu lar. Ele tinha uma explosão de velocidade quase instantânea de no máximo 90 metros por segundo, para a qual adicionei um encantamento de amortecimento modificado à bainha para compensar, mas é difícil de controlar nessa velocidade. Então provavelmente não usarei o máximo com frequência.
Seu poder de perfuração é ridículo e usei couro e pele de dragão para testá-lo, bem como uma variedade de partes de criaturas mágicas para entender completamente sua força, mas nada poderia pará-lo e apenas desacelerou um pouco no máximo. Isso sem mencionar que não há um arranhão na faca e que depois que descobri meus limites em controlar a faca perfeitamente, foi um resultado que poderia trazer lágrimas a um fanático por armas. Não tenho vergonha de admitir que fiquei muito tonto por um tempo por causa do meu novo brinquedo. Eu ainda tinha algum tempo antes que meu mês com uma folha na boca acabasse, então decidi comprar algumas coisas como Michelle Foster. Nada muito estranho, apenas algumas reservas de criaturas. Você sabe, como aquela com dragões na Romênia e alguns ao redor do próprio Reino Unido, alguns criadores de hipogrifos e algumas fazendas de acromântulas. Também estou negociando com alguns veelas para estabelecer um território protegido na Grã-Bretanha e tentei falar com algumas famílias de vampiros de verdade, mas nada saiu dessa. Centauros são muito orgulhosos e rejeitam humanos por causa da opressão constante com a qual eles têm que lidar e suas próprias crenças, então não vá lá. Mas um pequeno projeto interessante começou a se formar na minha cabeça enquanto eu conversava com uma colônia de sereianos abertos a estabelecer um lar perto das ilhas da Escócia. Em troca da área e ajuda para legitimá-la, espero que eles cultivem ervas aquáticas de vários tipos e formem um sistema de troca. Olha, eu gosto de criaturas e não humanos, não me julgue. Além disso, estou enviando aos meus lares de criaturas adquiridos novas proteções e proteções para eles montarem. Isso impedirá que os trouxas encontrem os lugares e as criaturas que eles mantêm. Isso ajudará a desacelerar a matança excessiva de criaturas mágicas por ingredientes ou porque elas foram avistadas. Também estou tentando patrocinar leis para ajudar na proteção de criaturas por meio de funcionários do ministério. Então foi assim que passei meu mês. Depois que o mês acabou, eu finalmente pude passar para as próximas etapas do processo animago, envolvendo eu colocar a folha em um frasco de cristal que banhava-se em puro luar e adicionar um fio de cabelo. Então eu tive que adicionar uma colher de chá de prata de orvalho de um lugar que nem a luz do sol nem pés humanos tocaram pela próxima semana, enquanto também adicionava crisálida de uma mariposa falcão cabeça da morte, e então armazená-la em um lugar escuro e silencioso até a próxima tempestade elétrica. Ok, uma pequena pausa aqui, mas quem diabos descobriu toda essa porcaria e como? Quero dizer, é ridículo. É um pensamento que vem muito à minha mente quando trabalho com poções com longos tempos de fermentação, mas isso ainda é estranhamente específico. Suspiro. Voltando ao processo, comecei a levantar ao nascer do sol e dizer amato animo animato animagus, conforme necessário antes de me exercitar, fazendo isso também ao pôr do sol e senti o segundo batimento cardíaco gravado. Então pelo menos estou no caminho certo. Eu tive que esperar meio mês antes que uma tempestade elétrica chegasse. Usei sol para nos incendiar rapidamente e peguei a poção agora vermelho sangue para seu recipiente. Coloquei a ponta da minha varinha sobre meu coração e entoei, amato animo animato animagus, mais uma vez, então bebi a poção. A dor ardente se espalhou pelo meu corpo enquanto eu podia senti-la tentando me mudar. Era doloroso, com certeza. Mas eu olhei para baixo para essa quantidade de dor enquanto meu batimento cardíaco dobrava. Eu tinha sofrido muito pior e me lembrava de cada momento. Fiquei orgulhoso e resiliente diante dessa transformação. De repente, senti um terceiro batimento cardíaco no meu peito e sorri com o que isso significava. Mas de repente meu corpo começou a mudar. Minhas roupas começaram a se fundir em mim e o cabelo começou a crescer para fora de mim. Fui forçado a me abaixar enquanto minhas mãos e pés se transformavam em grandes patas, com garras fortes as acompanhando. Senti minha cabeça e ossos mudarem enquanto eu lentamente me tornava o predador que parecia ser. Enquanto eu estava em pé sobre minhas novas patas, senti a força em minhas pernas, as garras afiadas na terra, meus olhos sendo melhorados ainda mais. Eu absorvi tudo e soltei um rugido vitorioso, já que eu tinha me tornado um leão da montanha. Não só isso, mas minhas partes de gato vampus influenciaram essa forma, pois esses olhos aumentaram minha legilimência e minha resistência à magia foi aprimorada. Depois de sentir as mudanças no meu corpo, voltei à minha forma humana perfeitamente. Então me concentrei no terceiro batimento cardíaco e comecei a mudar novamente. Desta vez não foi tão violento quanto o outro. Fiquei menor, meus braços lentamente se transformando em asas enquanto minhas roupas se transformavam em penas, meus pés se tornando garras, minha boca em um bico. Senti que estava ficando mais leve conforme minha transformação era concluída. Quando terminou, levei um segundo para me verificar e com um grito agudo percebi qual era a minha nova forma, águia dourada. Uma com penas marrom avermelhadas, penas douradas na cauda e bico e garras mais afiados. Parecia que meu vínculo com o sol afetou a transformação também porque senti que poderia levantar uma ou duas pessoas. Muito longe de seus 10, mas é totalmente impossível para pássaros normais. Com o coração muito animado, estiquei minhas asas e aprendi a voar como um pássaro. E depois de 1 hora fazendo isso, tenho que dizer que é inebriante ter essa sensação de liberdade. Eu já voei em uma vassoura, claro, mas isso é muito melhor. Você sente o vento através de suas penas, se deixa levar pela brisa e controla seu voo por meio de pequenas mudanças em suas asas. Foi brilhante. Então voltei para casa com um largo sorriso no rosto e o coração feliz pela minha conquista. Capítulo 42. Depois de obter minhas transformações animagas, passei o resto das férias treinando ou pesquisando. Com meus projetos de aritmancia, herbologia, poções, runas e transfiguração para maestria finalizados, e os livros que planejo publicar para todos eles, exceto o último, prontos para serem copiados e impressos, me sinto muito feliz. Decidi focar em meus projetos para divulgar meu nome como curandeiro e guardião em seguida, enquanto trabalho no projeto da vassoura. Na verdade, já tenho esboços e encantamentos escritos, mas vai levar muito tempo e testes para acertar tudo. Fora isso, eu estava lidando muito bem com meus deveres como herdeiro, com a tia
Amélia distribuindo a maior parte do trabalho para eu cuidar, me deixando ganhar experiência como um lorde como eu faço. Além disso, a iminente abertura da Bonis Works e a introdução das minhas criações na Grã-Bretanha Mágica estavam me fazendo sentir um pouco mais ocupado do que o normal. Eu estava passando um tempo entre casa e a loja no Beco Diagonal para deixar o máximo de coisas prontas antes de ter que sair para o ano letivo. Vou ter que ver se consigo permissão para sair por 1 ou 2 dias para comparecer à abertura. Foi nessa época que tia Amélia realmente trouxe algo que me surpreendeu. Aedan, você estará presente em uma reunião de oficiais do Ministério comigo neste sábado. Esvazie sua agenda e prepare-se adequadamente para o evento. Você será apresentado à sociedade como o próximo chefe da Casa Nobre Bonis. Ela disse claramente durante o jantar. Tosse, tosse, tosse. Espera o quê? Exclamei surpreso. Foi rude fazer isso na mesa. Certifique-se de manter suas maneiras adequadamente durante a noite. Ela simplesmente disse. Por que agora? Sou herdeiro há 1 ano e você nunca mencionou nada parecido com isso. Eu digo ainda me recuperando da bomba que minha tia jogou. Suspiro. Sinceramente não me importo com essas questões. Prefiro que você continue como está agora, simplesmente cuidando da casa em paz e construindo seus projetos. Mas a insistência dessas casas antigas passou do limite razoável e estão quase me assediando para contratar Susan para uma delas, para que possam absorver nossa família. Todos presumiram que ela é a próxima chefe porque nunca anunciamos você ou o fato de que você já é quase a chefe, explicou Amélia. Ela parecia ao mesmo tempo irritada e cansada com o pensamento desse aborrecimento. Esses bastardos querem pegar minha irmãzinha e roubar nossas coisas, não é? Eu disse então, estreitando os olhos e pensando em algumas surpresas desagradáveis. Aedan interrompeu a tia. Ah, certo. Aqueles respeitáveis lords e ladies desejam discutir a possibilidade de manter o sangue do mundo bruxo da Grã-Bretanha forte, enquanto também ajudam a fortalecer a posição de famílias nobres em nossa querida comunidade, reunindo nossos bens. Que tal isso para um discurso político? Eu respondi dizendo exatamente o mesmo de antes, mas educadamente para que todos pudessem sorrir pelo fato de que eles querem nosso dinheiro e que um de seus idiotas consanguíneos engravide minha irmã no futuro. Aedan, por favor. Ela disse enquanto massageava a testa com a mão. Eu vou ser legal com esses idiotas viscosos. Não se preocupe, tia. Eu não vou dar a eles nenhum meio de machucar ou assediar nossa família. Eu digo para a mulher. Tudo bem, eu acredito em você e sei que você será capaz de agir corretamente. Ela disse depois de um tempo. Então o resto da semana passou, pois Tilly estava muito animada para me vestir. Eu não conseguia usar os hobbies que ela ficava jogando no meu caminho, mas pelo que eu sei, a moda masculina também tem a opção de usar alguns ternos da era vitoriana. Então eu peguei a opção e escolhi um terno preto de 3 peças. Nenhum chapéu será usado porque meu cabelo em si já é decoração o suficiente. Com suas mechas prateadas quase brilhantes e pequenos rios de ouro escondidos de observadores casuais, é difícil encontrar algo que possa combinar com ele. Como ele é bem longo, quase chegando ao meio das minhas costas, foi decidido prendê-lo em um rabo de cavalo adequado e deixar um pouco do meu cabelo emoldurar meu rosto para exibi-lo e chamar a atenção para meus olhos brilhantes. E então eu estou em frente ao espelho que reflete um adolescente atraentemente musculoso, em um terno bem ajustado exibindo um pouco dos músculos acima mencionados. Com o que teria sido um rosto impecável se não fosse pela cicatriz cruzando os olhos flamejantes decorando seu rosto e o cabelo o fazia parecer quase etéreo, parecendo muito real, mas ao mesmo tempo fugaz. Droga, estou bem. Lady Death realmente lidou com isso direito. Eu disse com um momento de narcisismo. Mas doeu muito conseguir isso, então vou tentar ser positivo sobre isso. Depois de um pouco de narcisismo, desci, recebi um elogio da minha irmã fofa e fomos embora. Nós simplesmente pegamos o flow para chegar lá rápido e fácil. Você só precisa se escordificar depois de chegar para tirar as cinzas. O local em si era bem legal. O teto parecia estrelas cintilantes. As mesas estavam devidamente arrumadas com talheres de verdade e toalhas de mesa pretas. Parecia que a comida seria servida como Hogwarts faz, mas enquanto isso as pessoas estavam conversando umas com as outras. O ministro estava lá, é claro, já que esse era seu evento. Vi muitos chefes de departamento e membros de famílias importantes. Fui interrompido de minha observação por um homem corpulento com cabelos grisalhos bem penteados, vestindo túnicas adequadas para ocasiões formais pelos padrões bruxos. Parecia ter mais de 50 anos. Aí está você, Amélia, aí está você. É um prazer para você se juntar a nós este ano. A que devemos o prazer? Ele perguntou em um tom jovial. Ele parecia um pouco vermelho e eu presumi que ele poderia ter bebido um pouco demais, estava envergonhado por alguma coisa, ou simplesmente não estava acostumado a atividades físicas rápidas e estava tentando não parecer assim. Ele olhou para mim com curiosidade em seus olhos, devido à minha aparência e ao fato de eu ter vindo com o chefe do DMLE. Olá, ministro. Obrigada pelo convite. Ela disse com uma leve reverência. Estou aqui principalmente esta noite para apresentar meu sobrinho Aedan aos membros mais influentes da nossa sociedade. Ele é o verdadeiro herdeiro da família, pois era filho de Edgar e foi reconhecido. Ela então respondeu para preencher a dúvida do homem. Agora Aedan, este é o ministro da magia Cornelius Fudge. Ele foi empossado o ano passado. Ela então me disse. É um prazer conhecê-lo pela primeira vez, ministro. Eu disse educadamente e com boas maneiras. Eu sou Aedan Michel Bonis, herdeiro da casa Bonis e começarei meu 4º ano em Hogwarts assim que o semestre começar. Minha introdução chamou um pouco de atenção, já que a maioria das pessoas não me conhecia de verdade. Os alunos de Hogwarts provavelmente não me mencionariam porque nunca fui anunciado como herdeiro, o que me torna menos importante aos olhos dos nobres. E tenho sido ativo em aspectos acadêmicos, então posso ser mencionado em relação a isso.
Mas nunca fiz ou disse nada que me ligasse diretamente à minha casa, então a maioria das pessoas meio que esqueceu que eu era parente de Amélia. Não sou como um garotinho do papai que vai se matricular este ano. Você não pode falar por um minuto sem mencionar a família dele. Eu não sabia que alguém tinha sobrevivido àquilo, exclamou o ministro em choque, enquanto tentava refletir sobre as implicações da minha presença. Tive muita sorte de ter sobrevivido àquele dia horrível. Eu digo com alguma tristeza na minha voz. Mas tive ainda mais sorte de ter minha tia me acolhendo e criando a mim e a minha prima como ela fez. Sempre fui grata por isso. Eu acrescento com um sorriso. Bastante, bastante. Espero que você aproveite a noite, Amélia, jovem Bones. Ele respondeu distraidamente enquanto saía. Depois daquele breve encontro, saímos e começamos a nos misturar com algumas pessoas. Fui apresentado a Rufus Cringeor, atual chefe do escritório dos Aurores, e se tudo correr conforme o cânone, o próximo ministro. Ele era interessante à sua maneira, como costuma acontecer quando se passa a maior parte da carreira adulta caçando bruxos das trevas, o que o torna parecido com Mold, mas muito menos paranoico. Tia também me apresentou a outras pessoas com quem ela trabalhava ou eram do departamento dela. Parecia que estávamos nos afastando de pessoas que eu sei que ela não suporta. Pessoas como Lucius Malfoy, que eram comensais da morte confirmados, mas escaparam por meio da defesa impérios e suborno, e que têm funcionários do ministério no bolso. Se eles vierem, sinto que ela tentará prendê-los por uma série de crimes. Não posso mentir, eu meio que quero ver um desses caras pular no caminho dela e ver como vai ser. A noite estava indo muito bem na maior parte do tempo. Nós nos misturamos, fui apresentado aos membros importantes da comunidade e a comida estava boa o suficiente. Isso foi até que uma voz enjoativamente açucarada foi ouvida atrás de mim. Hein. Se eu pudesse tomar um pouco do seu tempo, Amélia. A voz que qualquer um que leu os livros ou assistiu aos filmes conheceria disse. Usei minha impressionante oclumência para impedir que qualquer emoção aparecesse em meu rosto, forçando meu corpo a ficar relaxado e meu rosto a manter seu sorriso educado. Por causa do que sei sobre a mulher, posso matá-la rápido demais para pensar sobre isso corretamente se não o fizer. Ela é alguém que eu realmente fiz os goblins e meu próprio povo investigarem para descobrir se ela é realmente tão ruim. E vamos apenas dizer que ela é pior do que as pessoas pensam. Aparentemente, ela até fez puristas de sangue dedicados se afastarem dela com suas ideias. Isso diz algo sobre uma pessoa. Subsecretária Senior Umbridge. A que devo esta interrupção? Perguntou minha tia, claramente não feliz em ver a mulher. Honestamente, quem está feliz em ver o sapo? Ela é uma mulher baixa e atarracada que lembra o dito animal, só que mais pálida. Ela tinha um rosto largo e flácido, uma boca larga e frouxa e um pescoço pequeno. Seus olhos eram esbugalhados e inchados, e em seu cabelo castanho claro estava em um estilo curto. E mesmo aqui ela estava usando aquela quantidade profana de rosa, para alguém cujos olhos eram super desenvolvidos como os meus era uma tortura ver. Gostaria de falar com você sobre você contratar esses lobisomens e alojá-los juntos. Isso não pode continuar. Eles atacarão qualquer um ao redor deles como as bestas que são. Se você não os dispensar por conta própria, então o projeto de lei que estou peticionando atualmente fará isso por você. Ela disse com racismo casual como se não pudesse ser dito de outra forma. Desculpe interromper a tia Amélia, mas se a senhora subsecretária tem algum problema com a escolha dos funcionários, ela certamente deveria falar comigo, não? De repente falei, tentando permanecer educada. E como assim, criança? Ela respondeu com aquela voz de merda. Simplesmente porque sou eu quem está à frente do projeto e quem os recrutou. Eu afirmo. Você deixou uma criança contratar um bando de feras sem interferir. Ela então questionou Amélia como se eu não estivesse realmente ali. Por que não? A Edan garantiu que tudo estava de acordo com as leis em vigor. Todo lobisomem sob nosso comando é registrado. Eles estão fazendo ainda mais do que foram contratados para fazer. Eficiência de trabalho e resultados notáveis provaram seu valor. Ela respondeu com os dados que eu dei a ela e com o que ela observou em suas próprias inspeções. Isso é verdade, Madame Umbridge. E sobre o ponto de eles serem um risco devido à sua condição. Isso já foi resolvido usando parte do pagamento deles para comprar poções Wolfsbane que fornecemos e deixando-os ficar em quartos reforçados para quando eles se trocarem. No último ano, nenhum único incidente ocorreu com nosso sistema em vigor e eles simplesmente têm 2 dias a menos de tempo pessoal para se recuperarem da lua cheia. Acrescento para afastar qualquer argumento que ela tivesse contra o nosso negócio. Isso não pode continuar. Vocês estão empregando meio feras quando há muitos bruxos de verdade que poderiam ser contratados. Ela disse de uma maneira cada vez mais errática. Mas o centro da firme no beco diagonal já não está fazendo isso? Pelo que eu vi, pessoas que estão realmente procurando empregos têm conseguido encontrá-los de forma confiável por meio de seus serviços. Respondo inocentemente. Aquele lugar horrível está dando todos aqueles empregos, que deveriam ser para verdadeiros bruxos, e os entregando para aqueles indignos. Ela guinchou enquanto seu rosto ficava vermelho. Eu simplesmente não consigo entender o que você quer dizer com indigna Madame Umbridge. Pelo que eu entendi, o centro empresta sua assistência àqueles que tiveram problemas para conseguir empregos em nossa comunidade ou desejam encontrar melhores. O que há de indigno nisso? Eu perguntei, sabendo muito bem como eu a estou levando aos seus limites. Eu quero que ela sopre e diga seus verdadeiros pensamentos. Eu também poderia ter usado uma forma sutil de legilimência enquanto conversávamos para afrouxar suas restrições. Esses mestiços e sangues ruins não merecem nem ter magia, muito menos ter empregos em nosso mundo. Eles deveriam ser registrados e banidos. Ela disse alto enquanto finalmente explodia, fazendo muitas pessoas ficarem quietas.
Como você pode dizer isso? Você é o subsecretário do ministro. Licantropia é uma doença, e uma que pode ser completamente controlada se alguém souber como. Nosso próprio negócio é uma prova viva disso. E como você ousa usar essa palavra para caluniar bons homens e mulheres? Minha própria mãe era uma nascida trouxa que lutou bravamente contra você sabe quem, e pelo que me disseram sua própria mãe era trouxa. Então como você pode simplesmente insultar essas mulheres? Eu disse com injustiça na minha voz. Eu sou uma bruxa de sangue puro. E sua imunda. Ela começou a gritar enquanto retrucava meu comentário sobre seu nascimento. Levem a subsecretária embora. Parece que ela bebeu xerez demais. Ordenou Food quando finalmente percebeu o quão ruim as coisas estavam indo, infelizmente me impedindo de realmente acabar com a carreira dela e manchar a dele com isso. Vamos também, Aedan. Esta noite tornou-se desagradável. Disse a tia enquanto se afastava. Mas no caminho de volta ela olhou para mim enquanto caminhávamos. Você fez isso de propósito, não foi? Ela então perguntou. Sabia que você descobriria, digo com um sorriso brilhante. Essa é perigosa, Aedan. Mesmo sendo uma pessoa horrível, ela ainda é subsecretária e pode fazer muitas coisas acontecerem. Ela disse tentando ter cautela e me repreender. Não se preocupe com ela. Se preocupe com o que eu posso fazer com ela. Eu digo com um sorriso cada vez maior. O que você quer dizer? Ela respondeu com curiosidade. Eu poderia ter basicamente arruinado a carreira dela esta noite e arrastado o ministro pela lama com um pouco de manipulação e uma pequena menção à mãe dela. Imagine o que eu posso fazer quando estou realmente tentando. Eu digo com meu rosto parecendo mais com um demônio intrigante. E o que seria considerado tentar? Perguntou a tia com uma sobrancelha levantada. Eu tenho uma boa pasta de informações sobre a madame e cada pedacinho de informação a faria ser expulsa de seu posto se usada corretamente. Inferno, alguns podem colocá-la em Azkaban, mas nenhum dos dois vai acontecer no momento, já que Fuji a quer, portanto ela está protegida. Mas se ela me incomodar, então eu vou colocar fogo em sua vida. Eu termino com meu sorriso mais maligno. Acho que criei um monstrinho, respondeu Amélia, quase sentindo pena do sapo neste momento. O que você quer dizer, querida tia? Eu sou um verdadeiro anjo. Respondo com um sorriso puro e um rosto honesto. Isso a faz sorrir quando chegamos ao Flu e vamos para casa. Capítulo 43. Depois daquela noite muitas famílias tiveram dúvidas sobre se associar ao sapo. Seu ódio e racismo eram muito abertos, deixando seu chefe direto lutando por apoio e algumas das famílias com moral frouxa estavam lá para fazer isso. Claro que nada disso chegou ao profeta, mas felizmente um certo repórter do Herald estava presente no jantar. Ele por acaso tinha um gravador de voz que eu tinha feito, e por acaso estava por perto na hora. E o evento por acaso foi publicado. Ministério Racista? Por Darius Stone. Sendo o repórter selecionado para cobrir o baile do ministério, oferecido pelo ministro da magia Cornelius Oswald Food. Estive presente durante toda a noite do dia 24 de agosto. O jantar foi um evento bastante padrão com muitas famílias de grande importância em nosso maravilhoso país, reunindo-se para, esperançosamente, ajudar a liderar o ministério para um futuro mais brilhante. Estava indo bem, até que o ministro cumprimentou uma tal de Amélia Bones, atual chefe do Departamento de Execução das Leis Mágicas, e ela apresentou seu jovem sobrinho, Aedan Michael Bones, atualmente herdeiro reconhecido da Casa Nobre Bones e aluno da nossa própria Hogwarts. Isso pareceu chocar o ministro, pois ele logo saiu com um olhar distante no rosto. Tenho certeza, caros leitores, de que vocês não precisam ser lembrados daqueles anos terríveis antes de o menino que sobreviveu derrotar aquele que não deve ser nomeado. Tempos realmente horríveis. Mas, na minha humilde opinião, parece que o ministro ficou chocado que o filho do antigo chefe da Casa Bones, Edgar Bones, um homem notável e respeitado, reconhecido como um dos melhores de sua geração, conhecido resistente aos comensais da morte e seu mestre, e que infelizmente caiu ao lado de quase toda a família Bones meio ano antes da celebrada queda de aquele que não deve ser nomeado, viveu. Algum tempo depois, a madame subsecretária do ministro, Dolores Umbridge, abordou Madame Bones sobre a nova e esperada loja de sua família, que já foi coberta tanto pelo celebrado Profeta Diário quanto por este mesmo jornal, pelos produtos inovadores que serão revelados em pouco tempo e sua contratação progressiva de pessoas afligidas com licantropia. Madame Umbridge parecia preocupada com os riscos potenciais que os funcionários afligidos poderiam representar para muitos. Mas, surpreendentemente, nenhum único caso assim aconteceu com os funcionários da família Bones. Ainda mais chocante foi o fato de que Aedan Bones, de 14 anos, foi publicamente admitido como criador e chefe do projeto conhecido como Bones Works e seus produtos. Isso mesmo. Um rapaz tão jovem é de fato o criador da tão esperada Vanishing Box e Discworld Kill. Ele realmente mostra que terá um futuro brilhante pela frente. Muitas pessoas ficaram chocadas com a revelação, mas a madame subsecretária parecia insatisfeita com o emprego daqueles que sofrem de licantropia. Ela primeiro chamou essas pessoas de bestas e meio bestas, referindo-se a bruxas e bruxos que nunca tiveram a escolha de fazer nada além de sofrer sob sintomas pelos quais qualquer um poderia ser infectado como menos que humanos. Isso aumentou ainda mais quando o herdeiro Bones estava continuamente tentando tranquilizar Madame Umbridge que mesmo que eles não estivessem contratando bruxas e bruxos verdadeiros como a subsecretária declarou, o centro firme atualmente conhecido já estava fazendo isso e que muitos sem emprego estavam encontrando lá. Isso pareceu irritar a madame, pois ela chamou aqueles que estavam sendo ajudados de indignos. E quando a adolescente Bones tentou entender a quem a Madame Umbridge estava se referindo, ela respondeu, se você me perdoar a linguagem a seguir, que mestiços e sangue ruins não mereciam ter permissão para usar magia, muito menos fazer parte da comunidade mágica. Isso mesmo. O subordinado direto do nosso representante, o ministro da magia, um homem que fez campanha sob o slogan Um acordo justo para bruxos que lidam bem com trouxas, estava gritando com uma criança tentando melhorar a situação de indivíduos sofredores.
que qualquer um que não fosse descendente de bruxos ou tivesse sangue não humano parcial não deveria ser autorizado a ser um bruxo ou bruxa de verdade. O ministro forçou o subsecretário a sair antes que a situação piorasse ainda mais, mas devo perguntar a vocês, senhoras e senhores, é isso que vocês realmente querem de seus representantes e oficiais? Ter alguém com tanto alcance e influência em nosso país com valores tão extremos? Eu, por exemplo, estou desiludido com o estado atual das coisas e estou começando a me preocupar um pouco. Espero que mais iniciativas como o Centro Frim e aquelas em que o jovem herdeiro Bones está trabalhando ajudem a conter a maré. Bem, isso foi bem. Espero que isso ajude a vender mais jornais e faça algumas pessoas questionarem um pouco o profeta por não relatar um evento tão público. Eu realmente quero que eles tentem nos assediar por isso, porque se fizerem, posso liberar a gravação que temos por meio de uma entrevista na Wizarding Wireless Network. Isso realmente vai foder a reputação deles. Eu digo a mim mesmo enquanto penso em possíveis retaliações. De qualquer forma, voltando à tarefa em questão. Digo enquanto me levanto da cadeira e coloco o papel no chão. Tenho passado muito tempo no beco diagonal para me preparar para a abertura da loja. Eu queria ter certeza de que tudo ficaria bem quando eu fosse embora e que todos os funcionários soubessem como vender os produtos, assim como os detalhes de todos os modelos e opções. Tudo estava indo muito bem. A loja seria muito mais limpa e agradável do que a maioria das lojas de bruxos. Teria a estética de uma loja trouxa, mas feita de madeira. Eu até projetei pequenas runas que emitiam luz com um sistema de controle e fonte de energia adequados. Estava bem organizado e configurado para exibir adequadamente os dois produtos atuais. Apenas o primeiro andar do prédio estava sendo usado no momento, deixando espaço para expansões mais tarde, quando eu criar mais coisas para vender aqui. Conforme os últimos dias do meu verão foram passando lentamente, Susan estava ficando nervosa com sua partida iminente e eu ainda estava ocupado entre a loja, deveres de herdeiro e as travessuras de Michial. Até que o dia 31 de agosto chegou furtivamente e era a hora de me preparar para minha própria partida também. Sem mais nada que eu pudesse fazer, fui para casa e relaxei durante a noite. O dia seguinte chegou e finalmente seria o começo do cânone para mim. Sei que deveria ter começado há cerca de um mês para Harry, mas espero que nada tenha mudado. Quando chegamos a King's Cross com estilo mais uma vez, Susan ficou ainda mais nervosa e se agarrou a mim como se fosse se perder. Está tudo bem, Sus. Você não precisa se preocupar. Tudo o que você precisa fazer é encontrar sua amiga Hannah e você ficará bem. Você encontra uma cabine vazia. Vocês vão sair juntas para o passeio e, com sorte, fazer novos amigos. Não há motivos para ficar nervosa. Você é uma garota inteligente, gentil e corajosa, os outros vão te amar. Eu digo com uma voz calma e um sorriso reconfortante enquanto acaricio sua cabeça. Você não pode simplesmente se agarrar a mim ou nunca terá as aventuras que a aguardam em Hogwarts. Você poderá me ver em quase todas as refeições e sempre poderá vir me encontrar porque sempre tenho tempo para minha irmãzinha. Você também pode vir e obter ajuda no meu exchange. Acrescento para excitar e tranquilizar a menina de 11 anos. Ok, vou tentar encontrar Hannah. Ela disse depois de respirar fundo. Obrigada, mano, e obrigada, tia Amélia, vou te mandar muitas cartas pela caixa. Ela disse enquanto nos abraçava e saía correndo. Por que parece que estou entregando a? Perguntei principalmente para mim mesmo. Oh, Edan, você não é um pouco jovem para pensar isso? Provocou a tia ao ouvir isso. Mas vocês passaram muito tempo sozinhos juntos. Suspiro. Por favor, continuem cuidando dela. Eu sei que deve ser difícil para vocês, já que eu não posso estar sempre lá, mas apenas certifiquem-se de que ela esteja bem. Ela então disse com um olhar ligeiramente triste no rosto. Eu nunca pensei em estar lá para Susan como um fardo, tia, mas como um dever sagrado. Eu digo com um sorriso. Mas eu estou ferido. Como é que você não está preocupado comigo? Eu digo com falsa tristeza. Porque diferente de você, Susan não consegue destruir aurores treinados, quebrar metal com as próprias mãos, ignorar atordoadores ou simplesmente esfolar a mente de outra pessoa com um olhar. Ela respondeu com um sorriso malicioso. Você é tão cruel, tia, me fazendo parecer um monstro. No fundo, ainda sou apenas uma adolescente inocente. Respondo com falsa mágoa. Sim, sim, um adolescente inocente com o nome esmagador de ossos. Ela então disse despreocupadamente. Haha, ok, você venceu. Então eu respondo enquanto começo a rir em derrota. Mas sim, eu vou garantir que Susan esteja sã e salva. Eu a tranquilizo enquanto dou um abraço. Eu saio e tento encontrar uma cabine vazia, mas surpreendentemente encontrei Vitória. Normalmente sou o primeiro a chegar porque minha tia nos leva para a estação antes do tempo para que ela possa ir trabalhar. Olá, nossa matrona das cobras. Cumprimentei-a com um sorriso quando entrei. Bom dia para você também, poderoso corvo prateado. Ela respondeu com seu próprio sorriso. Como foi seu verão? Algum problema com esse problema? Você não mencionou nada nem veio, mas ainda assim fiquei preocupada. Perguntei enquanto me sentava, mostrando minha preocupação com meu bom amigo. Estava tudo bem. Suas velas o paravam todas as vezes e vocês me deixaram usar Tilly, o que tornou isso tolerável. Eu não podia mais impor nada à sua tia, já que as coisas estavam muito melhores do que antes. Ela disse tentando parecer bem. Não achamos que você seja uma imposição para ninguém, Vitória. Só nos preocupamos com você. Além disso, Tilly tem ficado muito feliz por ter mais o que fazer, então não sentimos que estávamos fazendo nada. Eu digo, tentando tranquilizá-la e fazê-la sorrir. Obrigada, Aedan. Ela disse com um sorriso verdadeiramente feliz. Obrigada por se importar tanto. A qualquer momento. Poucos minutos depois, nosso residente Hagrid apareceu. Ei, vocês dois, estão se divertindo sozinhos?
Christian apareceu com sua aparência energética de sempre. Ele parecia mais selvagem do que o normal, pois seu cabelo bagunçado cresceu até quase a altura dos ombros. Meio que lembrava Harry no 4º ano, mas mais selvagem. Ele também cresceu alguns centímetros e estava começando a ganhar músculos devido aos pais quase o forçarem a viver na natureza. Muito engraçado, seu idiota. Vitória respondeu com um sorriso. Só estou dando uma olhada na nossa adorável princesa cobra. Digo despreocupadamente. Sim, claro. De qualquer forma, tenho que contar a vocês o que fiz neste verão. Foi ótimo desta vez. Christian então disse animadamente. Espere por James primeiro, não quero que você conte a coisa só para ele. Ele deve chegar logo, sinto que ele está se aproximando. Eu digo enquanto uso meus outros sentidos para sentir meu outro melhor amigo. Ainda não consigo superar o fato de que você consegue sentir tudo ao redor. É tão injusto. Ninguém pode pregar uma peça ou se aproximar de você. Exclamou Christian com admiração. Espera, você consegue fazer o quê? Disse a surpresa Vitória. Como isso é possível? Eu sei que você é mais do que um simples gênio, mas isso é mais do que isso. Merda, esqueci que você estava aí. Disse um cristão em pânico enquanto me olhava preocupado, já que eu nunca contei a Vitória sobre esses rituais. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, mas seus olhos se arregalaram ao perceber que ele sabia de algo que ela não sabia. O que vocês estão escondendo de mim? Ela então perguntou enquanto estreitava os olhos. Mas naquele momento James chegou à nossa cabine e abriu. Ei, pessoal, como estão? O que está acontecendo aqui? Ele disse ao notar a atmosfera. Suspiro. Christian abriu sua boca grande e Vitória quer saber. Eu deveria? Eu explico simplesmente e pergunto para meus dois amigos. Christian, sério? Não conseguiu segurar? Perguntou James, um tanto crítico. Foi um acidente. Eu simplesmente me acostumei com ela andando conosco e esqueci que ela não sabia. Ele tentou explicar. Vocês idiotas podem me dizer logo o que estão falando? Gritou Vitória irritada. Então sim ou não? Pergunto então aos dois. Embora tenha sido um tempo relativamente curto, Vitória é leal e confiável. Também conhecemos a situação dela e agora ela ouviu demais para simplesmente ignorar isso. Então, estou dentro, disse o sempre pensativo James. Isso é culpa minha, e embora ela possa ter uma língua venenosa, ela é uma boa pessoa. Então sim, eu acho que ela deveria saber também. Concordou um cristão com cara de triste. Tudo bem então. Vitória, isso tem algo a ver com os comensais da morte, mas saiba que você é minha amiga e eu nunca vou usar coisas que seu pai ou sua família fizeram contra você, ok? Eu começo dizendo para garantir que a garota não pense demais. E com um aceno determinado, eu começo meu conto mais uma vez. Tudo começou quando eu tinha 4 anos. Capítulo 44. Depois que minha história foi contada, Vitória não tinha certeza sobre o que fazer. Ela se sentiu um pouco triste por não ter sido contada antes, mas também entendeu que não somos amigas há tanto tempo e contar isso a ela foi uma grande demonstração de confiança. Ela se sentiu culpada por seus pensamentos anteriores sobre mim no 1º, 2º e na metade do 3º ano, tendo julgado sem saber de nada. A tristeza pelo que experimentei também estava presente, pensando em como qualquer outra criança teria morrido há muito tempo. E ela se sentiu culpada pelo alívio sentido pelo fato de eu não ser tão poderosa naturalmente. Ela não gostava de sentir isso, mas é simplesmente a natureza humana e ela finalmente entendeu porque me vejo mais como um monstro do que como um gênio perfeito. Minha força, aparência e poder vêm de um lugar realmente escuro, mas eu aceitei e tentei fazer o melhor que pude. Vitória, estou dizendo tudo isso não para que você se sinta mal consigo mesma ou por mim, mas para que você possa me entender melhor. O passado está sempre para trás, mas o futuro que você persegue pavimentará o que resta nele. Tudo o que importa é se tudo que deixo para trás vale a pena. E neste caso sofri muita dor e perdi muito, mas hoje tenho uma família amorosa, bons amigos, conhecimento, força, confiança, felicidade, motivação, sonhos, objetivos, esperanças e diversão. Nunca esquecerei o que foi perdido, mas não deixarei que isso me afaste do que eu gostaria de ganhar. Digo à minha amiga abatida. Não quero que ela faça nada, apenas aceite. Ela olha para mim nos olhos. O verde escuro dela encontrando o meu vermelho dourado brilhante. Por um minuto, nós simplesmente olhamos nos olhos um do outro, nenhum dos dois vacilando, antes que ela feche os seus lentamente. Tudo bem. Obrigada por contar ao Aedan. Então, de agora em diante, vocês podem me chamar de Tori. Ela declarou para nossa confusão. E percebendo, ela explica. Esse é o apelido que minha mãe tinha para mim antes do acidente e só ela já disse isso. Então pensei que já que você compartilhou algo tão pessoal, eu deveria responder. Depois de ficarmos atordoados por um segundo, eu, James e Christian sorrimos um para o outro e acenamos, antes de dizermos em uníssono. Ei, Tori. E com sorrisos bobos em nossos rostos por causa do seu rosto agora vermelho. É melhor vocês não me provocarem sobre isso ou eu vou fazer vocês todos sofrerem. Ela disse enquanto tentava esconder seu constrangimento. O que só nos fez rir mais, até que finalmente paramos para não passar do ponto do bom humor. Obrigada, Tori, por me aceitar e compartilhar um pouco de si mesma. Eu digo com um sorriso brilhante. Pareceu tê-la surpreendido, ouvir meus sinceros agradecimentos e ver meu sorriso, porque ela parou por um segundo. SSS sem problemas, Aedan. Ela respondeu com um pouco de tropeço. E os dois que assistiam a isso tinham sorrisos crescentes em seus rostos. Isso foi até Vitória perceber e seus olhos se transformarem em predadores. Então vocês dois acham que isso é divertido de assistir?
ela disse em um tom perigoso. Então eu não vou ajudar vocês dois em poções pelo próximo mês. Depois de ouvir essa parte, os sorrisos de ambos desapareceram, já que ambos eram péssimos no assunto e Snape piorou a situação. Eles só conseguiram ser aceitáveis por causa da nossa amiga Sonserina aqui. Então, com um sorriso, olho para os dois implorando por sua misericórdia e então viro meu olhar, evitando olhar para eles. Não é como se eu precisasse da ajuda dela, mas qual é o sentido de pular na frente da boca de uma cobra sem motivo e tentar o destino? A rotina de comédia continuou por um tempo até que alguém tentou abrir a porta, mas como estava trancada, eles começaram a bater. Aproveitando a chance de escapar, Christian corre para abri-la, mas quando ele o fez, pudemos ouvir uma garota falando em um tom muito prático. Vocês todos sabem que não podem trancar os chalés. É contra as regras da escola. Nós a ouvimos dizer antes mesmo de dizer olá ou se desculpar por nos intrometer. Mas quem vai fazer alguma coisa? Não estamos na escola e quase não há supervisão. Respondeu Christian casualmente. Todo mundo sabe que não se deve trancar a cabine, mas muitas pessoas que desejam uma viagem tranquila fazem isso. Se eles realmente não quisessem que as pessoas trancassem as portas, eles teriam simplesmente removido as fechaduras ou as encantado. Não importa. Regras são regras. Ela então disse, ficando ofendida pelo fato de Christian ser tão indiferente às regras. Então, o que dizer das regras básicas de etiqueta e interações sociais? Você vem e se intromete na nossa conversa. Começa a tentar dar sermão nos seus superiores, então os faz se ofenderem com a realidade de centenas de bruxos e bruxas adolescentes não obedecerem às regras quando não há supervisão. Vitória interrompeu, irritada, ficando irritada com a garota rude. Agora vocês dois, acho que a pequena do primeiro ano já teve o suficiente. Disse James, pois queria impedir que os dois fizessem a menina chorar ou explodir de raiva. Christian gritaria e Vitória aniquilaria verbalmente. Eu ri um pouco dos três antes de me levantar. Christian percebe e decide me deixar lidar com isso enquanto ele se senta e Vitória não continua a repreender a garota. Bem, acho que já passou da hora de ouvirmos dela o motivo pelo qual ela queria que abríssemos a porta, não? Digo calmamente aos três enquanto eles voltam sua atenção para a garota. Foi interessante ver uma das personagens principais dos livros e filmes viva na minha frente. Hermione Granger, a maior bruxa do seu ano, teria sido a geração, mas eu estou aqui. Havia longa juba de cabelo castanho, parecendo tão incontrolável quanto escrito, seus olhos castanhos claros, dentes da frente um pouco grandes demais. Mas ela parecia a jovem Emma Watson também. E então eu dou o sorriso calmo e paciente que dou a todos aqueles que pedem ajuda ou desejam aprender comigo. Então, jovem senhorita, a que devemos o prazer de você tentar entrar em nossa cabine com tal entrada? Digo, provocando-a um pouco. Mas, para minha surpresa, ela não estava envergonhada. Ela estava simplesmente me encarando com a boca aberta e os olhos arregalados. E meus amigos notaram. Ah, Ana. Sim, ela se foi, declarou Christian depois de dar uma olhada. Você realmente tinha que arruinar a pobre garota? Ela nunca te viu, então você aparecer com esse sorriso é injusto com ela. Juntou-se a Vitória. Devo admitir que você esquece que é muito atraente para as mulheres, a Edan. Deveria ter pegado leve com a garota. Acabou com James. Não foi de propósito, eu só estava tentando ajudar e saber o motivo pelo qual ela veio em primeiro lugar. É estranho que uma caloura esteja batendo nas portas em primeiro lugar. Ainda mais estranho é que ela esteja tão longe dos chalés do primeiro ano. Eu tento me defender. Durante nossa pequena troca, Hermione finalmente sai disso e cora fortemente pelo fato de estar tão abertamente atordoada e encarando. Eu estava pensando se alguém tinha visto um sapo. Um dos outros calouros perdeu um. Ela finalmente disse em meio ao seu constrangimento. Veja, razão real e problema solucionável. Eu digo aos meus amigos. Você ainda quebrou. Respondeu Christian, batendo onde dói. Me dá uma folga, cara. Eu gritei. Você deve sofrer pelos seus crimes, corrompendo uma garota tão jovem. TSK, TSK. Vitória respondeu em um tom de repreensão. Suspiro. De qualquer forma. Você sabe o nome do sapo? Pergunto a Hermione enquanto desisto de me defender. Não, eu não. Eu vou pegar o garoto que está procurando por isso. Ela disse rapidamente enquanto corria. 1 minuto ou mais depois, ela retornou enquanto eu ainda estava lidando com a provocação, com quem eu presumi ser Neville Longbottom. Um pouco mais baixo do que a média, gordinho exibido por suas bochechas e rosto redondo, ligeiramente dentuço, cabelo castanho curto e olhos verdes. Você deve ser o garoto cujo sapo a garota está procurando, não é? Eu pergunto, sabendo muito bem, mas não devo olhar, eu olho. Sim. Ele respondeu nervosamente. Não precisa ficar nervoso, eu só quero ajudar você a encontrá-lo. Se quiser, você pode se apresentar e precisará me dizer o nome do dito sapo. Eu digo com uma voz reconfortante e um sorriso calmo. Meu nome é N. Neville Longbottom, é um prazer conhecê-lo. Apresentei-me nervosamente. É um prazer conhecê-lo também, Neville, eu sou a Edan Bones. Agora, se você puder, por favor, dizer o nome do seu sapo, eu o terei na sua frente em um momento. Continuei a gentilmente encorajá-lo usando minha voz calma. O nome dele é Trevor. Ele finalmente disse. Com um aceno da minha varinha rapidamente sacada, silenciosamente conjuro o axil e estendo minha outra mão. Em segundos, o sapo voa até mim e eu pego. Aqui estamos. Um Trevor, o sapo, para um Neville Longbottom. Eu digo com meu sorriso ainda presente. Trevor, ele exclamou surpreso e feliz. Obrigado. Ele então acrescentou com gratidão em sua voz e Hermione, notando o que eu tinha acabado de fazer, tinha estrelas em seus olhos.
Não foi problema algum, Neville. Eu digo com uma risada do comportamento de ambos. Antes de você ir, no entanto, eu gostaria de estender uma mão amiga. Você passou por muita coisa em uma idade jovem, assim como eu, então se você precisar de ajuda, vem até a bolsa. Você pode perguntar a qualquer um dos seus superiores onde e quando isso acontece, e se você acabar na Corvinal, eu mesmo levarei lá. Eu digo enquanto entrego o sapo para o garoto. E eu quero dizer o que eu digo. Por causa daquela profecia estúpida, ele perdeu qualquer semelhança com os pais e foi criado por sua avó que, embora seja uma bruxa poderosa e influente, foi quebrada pelo destino de seu filho e nora. Ela empurra a imagem de seu filho para seu neto e o castiga quando ele não se destaca nas mesmas áreas que ele. Enquanto isso, o garoto teve que crescer com pais insanos, pois eles nem conseguem se lembrar dele. Isso também foi feito pela mesma vadia Lestrange que matou minha família e me sequestrou. O destino é uma vadia e fez muitas crianças sofrerem por causa do seu suposto fado. Capítulo 45. Depois que o Neville um pouco confuso, mas feliz, e uma Hermione muito curiosa, mas tímida foram embora, eu estava livre para retornar aos meus amigos. Por que você convidou o garoto gordinho? Ele não parece tão inteligente. A outra, no entanto, parecia querer cada pedacinho de conhecimento que tem na sua cabeça. Disse Christian com alguma curiosidade enquanto eu me sentava. Eu tenho que concordar com o melhor garoto nisso. É uma escolha estranha. Você geralmente não estende a mão para as pessoas. É mais como se você as esperasse de braços abertos. Vitória acrescentou. Agora vocês dois, não há necessidade de questionar tudo que a Adam faz. Ele simplesmente disse que o receberia na bolsa. Não é como se ele tivesse proposto ser seu tutor exclusivo ou treiná-lo em combate. Disse James. Mas ainda é estranho. Então o que aconteceu? Perguntou meu amigo selvagem, não me deixando ir sem responder. Isso tem a ver com os pais dele e não acho apropriado contar aos outros antes que ele possa escolher dizer algo sobre o assunto ou não. Respondo com um suspiro. É só uma situação parecida, só isso. Isso por si só pode deixá-lo saber algumas coisas, mas os detalhes não serão ditos. Eles entendem que isso não é algo que um estranho deveria bisbilhotar, então deixam passar. De qualquer forma, devemos nos preparar. Acho que devemos chegar em breve. Anunciou ao grupo. Meia hora depois, estávamos sentados no banquete de boas-vindas. Parece que as coisas estavam ocorrendo de acordo com o enredo. Vejo que Kirinuski Hell retornou para assumir a posição de Cat e usa sua ridícula turbina. Decidi dar a ele no mínimo o dobro de dever de casa que dou a Snape. Imagino como isso vai fazer o idiota pálido em sua cabeça se sentir. Também concentrei meus sentidos no grupo de primeiranistas do lado de fora da porta e ouvi a cena de Draco sendo rejeitado por Harry e Ron com medo de lutar contra um troll devido à piada de seus irmãos. O que é engraçado quando você pensa no fato de que se tudo acontecer como nos livros, ele terá que fazer. Eles entraram no grande salão, e como todo ano, os olhos de todos os alunos e professores estavam neles. Foi então que avistei uma cabeça de cabelo preto bagunçado escondendo a famosa cicatriz e óculos redondos diante de olhos notavelmente verdes. Agora entendo por que todo mundo sempre menciona aqueles olhos, de um verde muito bonito. Mas não consigo imaginar os maus tratos que ele está recebendo daqueles supostos parentes. Ajudei Vitória a se recuperar de abusos de longo prazo, mas ele parece estar incrivelmente pior. Pensei comigo mesmo depois de realmente ver o garoto. Um conjunto de feitiços de diagnóstico seria necessário para entender a extensão total do dano, mas só pelo que posso ver é ruim. Em suas mãos, pulso, clavícula e roupas, posso ver sinais claros de um caso muito ruim de desnutrição. Embora seus olhos estejam cheios de admiração, posso detectar a contração neles ao sentir vários olhares em sua pessoa, sinais de uma criança hipersensível, provavelmente devido a abuso físico e verbal prolongado. E se os Dursley são como eram nos livros, o abuso psicológico constante e o condicionamento provavelmente prejudicaram sua confiança, sua capacidade de exibir ou utilizar sua inteligência, uma fome feroz por conexões humanas significativas, grande necessidade de liberdade e provavelmente um desejo oculto de força. Alguns desses são provavelmente o motivo pelo qual o Chapéu pensou que ele se daria bem na Sonserina. Mas só isso me deixa enojado com as escolhas de Dumbledore. Tantas outras opções poderiam ter sido tomadas, mas ele escolheu esta. Se tudo que eu adivinhei e observei for verdade, então já é um milagre que ele não tenha desenvolvido um obscurus. Eu tive que ativar minha oclumência para ficar calmo, principalmente porque eu simpatizo com o garoto. A vida dele é tão cheia de perda e dor até ele atingir a maioridade. Mas eu não posso interferir muito. Eu preciso que a história continue como deveria. Esta é a única maneira de eu saber exatamente o que vai acontecer e como tirar vantagem disso. Eu provavelmente posso ajudar nas notas dele através do meu exchange sem problemas. Isso vai ajudá-lo sem mudar nada. Eu vou ter que testar os limites de quanto eu posso melhorar a situação dele. Eu posso ter que mexer secretamente com a mente dessas pessoas, mas é uma pena que eu não possa fazer nada muito direto ainda por causa de Dumbledore. Se ele me pegar mexendo com seus planos, não vai acabar bem para mim agora. Eu não sou forte o suficiente ainda. Fui tirado dos meus pensamentos pelo chapéu seletor cantando sua melodia. Era como assistir ao filme enquanto a cena acontecia, exceto com uma visão pior. A primeira foi a melhor amiga de Susan, Hannah Abbott, que acabou na Lufa-Lufa como cânone. Susan foi a segunda, mas eu me perguntei se minha presença a mudaria muito, ou se ela ainda iria para a Lufa-Lufa, mas seria melhor do que a original. Ela olhou para mim enquanto se sentava e eu lhe dei um sorriso tranquilizador, o que a relaxou. Minha resposta logo veio quando ela se manteve fiel à original e se juntou à amiga na mesa do texugo. Vou ter que pedir para James cuidar dela.
Então pensei comigo mesmo. Tudo correu bem. Draco na Sonserina com seus 2 imbecis, os 2 dos quais eu realmente me perguntei como eles passavam a cada ano. Hermione e Neville na Grifinória, e quando Harry foi chamado para a frente, o salão ficou em silêncio para deixar os sussurros serem a única coisa ouvida, enquanto todos olhavam para o garotinho dando um passo à frente. Quando a Grifinória foi anunciada, a mesa inteira ficou louca em comemoração enquanto os gêmeos gritavam sobre pegá-lo, Harry visivelmente aliviado correu. McGonagall tinha um pequeno sorriso no rosto e Snape tinha uma carranca ainda mais profunda do que o normal. A seleção terminou com Ron seguindo o resto de sua família para a Cova dos Leões. Sinceramente, acho que as únicas razões pelas quais Draco e Ron estão em suas respectivas casas é porque suas famílias basicamente fizeram uma lavagem cerebral neles para acreditar que eles tinham que estar nessas casas. Mas o que você pode fazer? Existem muitas formas de discriminação, e não importa para quem é direcionada, já que quase sempre fornece resultados destrutivos. Dumbledore se levantou e disse coisas que fizeram as pessoas se perguntarem se ele estava completamente senil. Embora ele tente muito dar essa impressão, e eu realmente acredito que ele esteja esquecendo algumas coisas aí neste momento. Eu sei que não é o caso de suas 4 palavras este ano. Idiota, gordo, esquisitice, fiac. Cada palavra representa os lados menos agradáveis das casas. Nitwit para o senso de superioridade intelectual da Corvinal. Blueberry era para a Grifinória, pois a casa dos fortes menospreza aqueles que não têm nada na área. Oddman para a rejeição da Sonserina qualquer coisa que não seja totalmente bruxa. E Fiac para Lufa-Lufa, pois eles menosprezam a si mesmos e não conseguem ver seu próprio valor. Isso representa principalmente meus próprios problemas com o sistema em Hogwarts como um todo, mas sem pensar dessa forma, ele dá o ar de uma figura de avô estranha, mas amigável. Eu sei que ele se importa com as pessoas, mas esse homem está tão perdido no futuro e em seus próprios planos para ele que quase perde o presente. Depois disso, o banquete realmente começou. Os novos colegas de casa se apresentaram uns aos outros e alguns de seus veteranos. Parecia que eu estava recebendo muitos olhares curiosos dos nossos novos primeiranistas, mas eu simplesmente sorri e aceno, fazendo-os desviar o olhar em pânico por terem sido pegos olhando. Durante o banquete, vi Harry esfregando sua cicatriz de dor enquanto olhava para Quirrell, confirmando a presença daquele idiota parecido com um ovo em sua turbina. Em uma nota lateral, Ron realmente tem que comer como um animal completo? Até os gêmeos sabem comer melhor, então como diabos isso foi permitido na casa dos Weasley? É como se Rowling odiasse o garoto, até que ela o casou com Hermione e a garota nunca se divorciou dele depois de se casar. Quando a festa terminou, a comida desapareceu dos nossos pratos e os alunos satisfeitos esfregavam suas barrigas. Dumbledore se levantou e fez seu discurso habitual, até dizer sua famosa fala. E finalmente devo dizer que neste ano, o corredor do 3º andar, do lado direito, está interditado para todos que não desejam morrer de uma morte muito dolorosa. Sabe por que deixar centenas de adolescentes e crianças magicamente dotados curiosos sobre alguma parte supostamente mortal de um castelo antigo, com defesas que um talentoso primeiro ano poderia quebrar é uma ideia esplêndida. Sim, de fato. Você sabe o quanto é um milagre que ninguém tenha sido morto pelo maldito Cerberus que eles colocaram naquela sala, certo? A única fraqueza conhecida deles é a incapacidade de ficar acordado diante da música, mas há tão poucas dessas criaturas que quase ninguém sabe disso. Nem mesmo Voldemort sabia sobre isso até que ele embebedou a Grid e lhe deu um ovo de dragão. Caso contrário, será necessária uma equipe de aurores para tentar subjugar a coisa. Mas com essa provocação insana terminada, era hora de ir para os dormitórios da nossa casa. Eu consegui o melhor quarto de novo, naturalmente. E enviei uma mensagem para Susan através da caixa postal dela. Parabéns por entrar na Lufa-Lufa, Sus. Sei que você se sairá muito bem lá e fará muitos amigos nos próximos anos. Não perca a confiança em si mesmo e continue trabalhando duro para melhorar da maneira que você deseja. Helga Flefufo não era conhecida apenas por sua gentileza, mas também por sua determinação implacável em atingir seus objetivos por meio do trabalho duro. Não é apenas a casa para aqueles que sobraram, como as pessoas dizem. É a casa dos leais e trabalhadores. Eu te amo muito e espero que você cuide bem de si mesmo. Divirta-se muito aprendendo e explorando, mas evite de fato aquela sala que o diretor mencionou. Ela realmente contém coisas mortais e espero que você não a teste. PS, eu tenho um amigo muito próximo em Flefufo, e já falei sobre ele antes. James Calava é o grande bruxo com gentileza e perseverança. Se você tiver problemas, você sempre pode procurá-lo. Com isso enviado, eu finalmente consegui deitar minha cabeça e descansar. Foi uma experiência estranha ver a história ganhar vida, e eu tenho pelo menos mais 7 anos disso. Tenho que continuar me preparando, porque as coisas vão ficar mais perigosas. Capítulo 46. O novo ano escolar começou com alguma excitação para os alunos, pois o Harry Potter agora estava presente. Mas as pessoas perceberam que tinham que prestar atenção em suas próprias aulas em vez dele rapidamente, enquanto eu estava apenas sendo eu mesmo e ajudando meus colegas de classe. Como de costume, chegou a hora de definir minhas metas para o ano letivo. Continua meus projetos de maestria. Estando na metade do assunto que quero dominar efetivamente, herbologia, transfiguração, poções, aritmancia e runas antigas sendo feitas. Agora tenho feitiços, dada, duelos, cura e proteção restantes. Honestamente falando, quase descobri como meu projeto de proteção vai funcionar. Será um novo tipo de proteção defensiva, feita para bloquear a entrada não autorizada de magia não humana, bem como a padrão, efetivamente impedindo que elfos domésticos possam aparecer em qualquer lugar que desejarem.
Comecei minha pesquisa preliminar em meu projeto de curador, comigo já tendo reduzido o custo, descoberto como fazê-lo com ervas mais baratas, fortalecido, reduzido o tempo de fermentação de Wolfsbane notavelmente com a ajuda de muitos lobisomens dispostos e também feito para que só fosse necessário tomar uma dose no dia anterior e na lua cheia para a poção funcionar. Agora estou trabalhando em uma vacina para a licantropia, mas não tenho certeza se serei capaz de formar uma cura completa neste momento. Quanto ao duelo, bem, infelizmente fui rejeitado de reformar o clube de duelo no ano passado devido ao ministério desaprovar muito, o que é o que eu esperava. Já que ele impede o número de indivíduos mais perigosos, mas com Dumbledore apoiando esse sentimento indo contra suas próprias filosofias como professor, apenas para que ele possa impedir outro potencial Riddle, tornou isso impossível. Mas diabos, o que eu sei? Não é como se ter mais pessoas capazes de usar suas varinhas para outra coisa além de limpar suas casas fosse útil quando maníacos como Voldemort aparecessem. Em vez do clube, pedi à tia Amélia para me deixar treinar com alguns aurores forçados a trabalhar em mesa e ir para a proteção da fortaleza para praticar a luta contra vários inimigos habilidosos ao mesmo tempo. Então, este ano, vou me concentrar nesses 3. 2. Trabalhar na nova vassoura que venho projetando. Estou escolhendo, modificando ou criando diretamente os encantos e encantamentos sob os quais a vassoura ficará por um tempo, e acho que começarei a fazer alguns testes em breve. Acho que pedirei a James para se juntar a mim, já que ele é muito interessado no assunto de encantamentos e isso pode servir como uma boa experiência prática, enquanto Christian pode servir como nosso testador. 3. Treinar meus amigos adequadamente para se defenderem. Eu dei a eles conselhos, dicas e os ajudei a dominar magias, mas eles não estão preparados para a batalha e certamente não para os anos que virão. Não posso deixá-los continuar assim, pois os perigos continuam a aumentar. Então decidi apresentar o horror a eles e treiná-los nele. 4. Ajude o trio dourado de maneira sutis. Embora eu não queira mexer com seus caminhos, acredito que posso ajudar das sombras. Para Harry, espero consertar seus muitos problemas de saúde primeiro e ajudá-lo a atingir seu potencial físico pelo menos. Acredito que Dumbledore provavelmente forçou Madame Pomfrey a esconder os resultados de seu diagnóstico do garoto porque, conhecendo-a muito bem do meu tempo lá, ela o teria forçado a ficar na enfermaria ou até mesmo enviá-lo para Centemungus para a cura. Posso suspeitar que ele a confundiu ou apagou suas memórias para conseguir isso, especialmente se ela notou fragmento de alma em sua cicatriz, mas não tenho provas. Se eles vierem para a bolsa, também os ajudarei como faço com todos, mas conhecendo Ron, ele pode realmente fazer Harry ficar longe de qualquer coisa que envolva trabalho. Também quero ver se posso ajudar com o Troll, foi um milagre que todos tenham escapado sem ferimentos ou morte. 5. Este será meu movimento mais arriscado este ano, porque vou tentar olhar na cabeça de Quirrell para obter informações sobre as artes das trevas. Devido aos meus aprimoramentos e práticas sou, muito possivelmente, o mestre de legilimência mais forte vivo. Acho que posso entrar sutilmente em sua mente para entender mais as artes das trevas e usar essa informação para criar adequadamente meus contrafeitiços. Se isso funcionar, me dará décadas de experiência e conhecimento sobre o assunto, economizando muito tempo. Com minha lista definida para o ano, era a hora de começar. Percebi que os eventos estão se desenrolando como deveriam depois de cerca de 2 semanas de volta, com rumores de Snape pegando no pé de Harry especificamente já acontecendo. Quirrell, por outro lado, é realmente irritante como professor, ainda mais do que eu pensava que ele seria com a gagueira estúpida, cheiro forte de alho na sala de aula. Seu ato covarde e recusa de deixar qualquer um fazer qualquer prática real para o que ele ensina. Isso realmente me irrita, mas eu fui capaz de lentamente, mas seguramente, infiltrar sua mente de uma maneira ligeiramente semelhante a como Horcruxes lentamente tomam conta de alguém em contato direto com elas. Mas eu estou simplesmente fazendo uma porta dos fundos em sua mente, não mudando ou ativamente fazendo nada nela. Foi ótimo quando descobri que podia, já que as defesas de oclumência de Quirrell Mormort eram piadas. Minha teoria sobre o assunto é que Quirrell nunca praticou a arte antes e com ele sendo possuído, isso o tornou incapaz de compreendê-la fundamentalmente. Enquanto V está em um estado de alma sem muitas das defesas que ele acha que ainda tem e sua alma quebrada enfraquecendo tudo ainda mais. Mas isso me permitiu penetrar em suas mentes combinadas sem ser notado e fazer perguntas específicas sobre maldições ou magias encontradas nas artes das trevas. Permitiu que cada memória sobre o assunto fosse acionada e me fizesse torná-las minhas. Eu me tornei o Lorde das Trevas mais temido do nosso tempo e o tornei meu recurso educacional. Com uma fonte de informação tão completa, meu tempo naquela aula se tornou muito gratificante. Só para esclarecer, não tenho absolutamente nenhuma intenção de usar nenhuma dessas magias, mas as usarei para criar as minhas próprias. Uma das razões pelas quais as pessoas recorrem às artes das trevas é seu fascínio, a maneira rápida de ganhar poder. Mas e se alguém fizesse magias anulando completamente suas vantagens? O que sobraria para eles se orgulharem, eu me pergunto. Mal posso esperar para destruir aqueles bastardos estúpidos. Durante esse tempo, a primeira aula de voo de Harry aconteceu e então ele se tornou o mais jovem buscador em 100 anos também aconteceu. Muitos ficaram animados e Christian, que estava no time da Corvinal, queria ver como o famoso garoto jogaria. Por outro lado, um pequeno evento divertido aconteceu no Exchange com a chegada de Hermione. Agora, a sala tem sido reconhecida tanto oficialmente quanto não oficialmente como uma espécie de santuário sem zombaria, discriminação ou intimidação permitidas dos participantes. Alguns alunos reconhecíveis também começaram a participar regularmente, como Cho-chan, que foi o primeiro a vir. Percy Weasley gosta de estudar aqui com sua namorada Penelope Clearwater. Cedric Diggory gosta da atmosfera aqui e gosta de aprender e ajudar os outros.
Oliver Wood queria ajuda para manter o dever de casa em dia devido aos seus deveres como capitão de quadribol, dificultando as coisas. Na verdade, havia um pequeno grupo de alunos da Sonserina que se juntou furtivamente e eles ficaram chocados que eu levei minha promessa de inclusão muito a sério. No momento eu estava ajudando alguns alunos da aula a se prepararem e mostrando a eles os guias de estudo que eu havia feito para cada matéria, aos quais eles tratavam como se eu lhes entregasse objetos sagrados. É muito engraçado vê-los reagir assim. Isso foi até a porta se abrir e uma garota de cabelos grossos e respirando pesadamente estava ali. Muitas pessoas olharam para o intruso repentino, já que era rude abrir uma porta daquele jeito, o que imediatamente a fez ficar vermelha quando percebeu o que fez. Está tudo bem, pessoal, vocês podem voltar ao que estavam fazendo. Ela é simplesmente alguém muito animada para aprender e estava muito entusiasmada, nada de errado nisso. Anunciou para deixá-la escapar rapidamente e me aproximo dela, já que ela congelou na porta. Bem, então parece que nos encontramos novamente. E pela tendência atual, você parece ter um fascínio por abrir portas de maneiras interessantes. Eu digo para a garota com uma risada para mim mesmo e um pequeno sorriso. Mas vendo seu rosto queimando tanto que era surpreendente que não saísse vapor dele, eu escolhi ser a pessoa a falar novamente. Foi só uma piadinha, senhorita Granger, não se preocupe muito com isso. Agora, o que meu exchange pode fazer por você? Eu tranquilizo antes de fazer uma pergunta cuja resposta eu sei, mas pergunto mesmo assim. Quer dizer, eu quero aprender tudo que você pode me ensinar. Ela finalmente saiu com o rosto ainda vermelho como um tomate. Haha, é só isso? Pergunto com uma boa risada. Bem, infelizmente não é bem assim que o exchange funciona. É mais um centro de ajuda ao aluno do que minha própria classe pessoal. Alunos de todos os anos e de qualquer casa podem vir para encontrar um bom lugar para estudar ou fazer lição de casa. Encontrar ajuda de outros para melhorar a lição de casa ou suas próprias habilidades. Outros vêm especificamente para ajudar os outros e eu tento manter a ordem e a paz, enquanto ajudo quem eu puder. Explico lentamente para ter certeza de que ela entendeu. Então posso obter ajuda dos idosos a qualquer momento. Ela percebeu com estrelas nos olhos. Terei que avisá-la que tudo que é feito aqui é voluntário. Ninguém pode ser forçado a dar ou receber ajuda e você deve entender isso. Se você pedir e for rejeitado, não deve importunar a pessoa e o inverso também é verdadeiro, pois você não pode forçar alguém a aprender com você. É um espaço feito para deixar as pessoas escolherem livremente receber ou dar ajuda. Aviso a garota e a faço ficar com um olhar pensativo no rosto. Bem, isso foi até ela perceber algo. Espera, você sabe quem eu sou. E você disse minha exchange? Ela exclamou em choque. Bem, é claro que sei seu nome. Você não me disse no trem, então eu simplesmente prestei atenção na cerimônia de classificação. E sim, é o meu exchange, já que sou o fundador e criador da sala, junto com meus amigos que decidiram me apoiar. Uma resposta com um sorriso. Ah, sinto muito. Esqueci que nunca me apresentei direito. Sei que é tarde e você já sabe, mas eu deveria fazer isso mesmo assim? Divagou Hermione, agora muito preocupada e nervosa. Bem, embora eu tenha me apresentado a Neville, nunca fiz isso especificamente com você também, então estamos quites, eu acho. Eu a interrompo com meu sorriso crescendo um pouco mais. Eu sou a Adam Bones, um prazer conhecê-la formalmente. Eu então digo com uma leve reverência e as maneiras adequadas de um herdeiro nobre. Hermione Granger, mas você sabia disso. É um prazer conhecê-la também. Ela disse com o rosto vermelho de novo. Bem, Hermione, em que posso ajudar? Capítulo 47. Como retratado, a sede de Hermione por conhecimento é como nenhuma outra, realmente fazendo você se maravilhar com o fato de ela estar na Grifinória. Talvez isso ajude alguns daqueles membros presunçosos da minha casa a descerem de seus cavalos altos. Ela vinha sempre que o intercâmbio estava aberto e constantemente fazia perguntas a quem estivesse disposto a responder, o que na maioria das vezes acabava sendo eu, já que eu era o único com conhecimento sobre todas as matérias de Hogwarts em um nível próximo ou superior ao dos professores. No começo ela estava muito nervosa falando comigo, sempre evitando meus olhos, desviando o olhar quando notei que ela estava me encarando por um tempo, quase sussurrando suas perguntas e gaguejando constantemente. Era honestamente fofo vê-la lutar tanto só para fazer uma pergunta. Mas conforme eu respondia a cada pergunta pacientemente, satisfazendo sua curiosidade ou ajudando-a a encontrar suas respostas, ela se sentiu mais confortável com minha aparência e começou a perceber que a quantidade de conhecimento que eu dava estava quilômetros à frente de outros alunos. Eu podia dar explicações simples de assuntos esotéricos e análises aprofundadas de material de nível iniciante. Fora da troca, ela às vezes vem fazer perguntas ou pede ajuda para encontrar livros para respondê-las sozinha. Estou sempre feliz em ajudar e sei que se ela se desenvolver como fez nos livros, ela será uma espécie de espírito afim quando se trata do mundo mágico. Susan também aparece de vez em quando, e eu a ajudo com o dever de casa e a prática, certificando-me de que ela está lidando bem com tudo. Ela está fazendo mais alguns amigos e encontrando novos interesses enquanto está em Hogwarts. Mas Hannah Abbott é basicamente sua irmã e isso não parece que vai mudar. Estou feliz que ela esteja se adaptando bem. Tonks também estava aparecendo com mais frequência, já que agora ela estava lidando com ser uma aluna Nien e até mesmo querendo ser uma Auror, o que eu sempre apoiei e tentei ajudá-la. Eu a tenho ajudado fora da sala de aula para entender melhor poções, magias e plantas, enquanto também a ajudava a desenvolver suas habilidades como metamorfomaga para dar a ela uma vantagem. Mas eu tinha outras coisas para fazer, e era hora de mostrar horror para meus amigos. Então, durante o primeiro final de semana de outubro, combinamos de nos encontrar. Embora eles tivessem perguntas, eu disse a eles que era uma boa surpresa e eles simplesmente seguraram a curiosidade. Enquanto estávamos perto da tapeçaria de Barnabé, o Barme, e eu andei na frente de onde a porta apareceria, eles finalmente não conseguiram evitar.
Então por que vocês decidiram se encontrar aqui e por que estão andando de um lado para o outro? Perguntou nossa querida matrona Cobra Vitória. Dê-me um momento e todas as respostas serão reveladas. Respondo com um sorriso. Você está apenas sendo um idiota agora. Esperamos quase uma semana com você mantendo silêncio sobre isso. Isso realmente me incomodou e me impediu de conseguir me concentrar direito. Pulou o garoto selvagem Christian. Devo concordar com Christian nisso, Aedan. Você me deixou bastante curioso. Disse nosso pequeno santo James. Mas seus olhos se arregalaram quando a porta apareceu diante de seus olhos. Eu sorrio para eles e faço sinal para que me sigam para dentro. E depois que todos entram, a porta se fecha atrás deles e eles finalmente conseguem ver o que tem aqui dentro. Uma sala de duelo? Perguntou Vitória surpresa. Não é estranho que ela pense que é isso que a sala é, já que foi isso que eu pedi. Eu queria um lugar onde pudéssemos duelar e treinar na arte. Então a sala fornece um ringue feito para duelos, bonecos de treinamento, livros sobre o assunto e equipamentos de proteção antigos para treinar com segurança um contra o outro. Mas eu pensei que duelos fossem proibidos em Hogwarts. Você até tentou restabelecer o clube, mas foi rejeitado pelo diretor. Disse James com um olhar e tom confusos. Não importa. Isso é perverso. É isso que você queria nos mostrar? Perguntou o cristão animado. Sim e não. Eu respondo. E depois de olhar para seus rostos exigindo uma explicação, eu simplesmente obedeço. Primeiro, esta sala não é apenas uma sala de duelo. É chamada de sala precisa, ou sala de venha-vai, ou sala das coisas perdidas. É um lugar especial em Hogwarts que se mostra neste corredor quando alguém precisa dele e preenche seus requisitos. Eu precisava de um lugar para treinar e praticar duelo, então a sala forneceu tudo isso. Respondo com um aceno de braço. Espera, você quer dizer que se eu quisesse um lugar para praticar magia, esta sala seria o lugar perfeito para isso? Vitória pediu para confirmar, com Christian simplesmente sendo surpreendido pela possibilidade e James esperando calmamente pela explicação completa. Está correto, Tori. Esta sala mudaria, embora você tivesse que sair, andar para frente e para trás 3 vezes enquanto pensava em querer um lugar assim para obtê-la. Existem alguns limites. Nenhuma comida ou bebida pode ser produzida. Nada produzido pela sala pode ser levado para fora dela. E ninguém pode usar a sala para mais nada até que o ocupante atual acabe com ela. Essas são todas as que eu conheço no momento. Eu explico. Isso é fascinante. Gostaria de saber como esse lugar foi feito. James se perguntou. Tem que ser os fundadores. Ninguém mais poderia fazer um lugar tão louco quanto este além deles. Declarou Christian. Eu acredito que eles são parcialmente responsáveis, pelo menos. Mas eu também acredito que o próprio castelo é responsável por quão mágica a sala é. Eu interrompi. O que você quer dizer, ó corvo prateado? Vitória perguntou brincando, mas queria saber minha teoria. É simplesmente porque você não consegue encontrar nenhum vestígio de encantamentos dentro ou ao redor da sala. Ela pode contornar algumas das proteções do castelo. Ela responde às solicitações. Nenhuma sala assim foi registrada em nenhum livro que eu já li. E pela minha estadia e uso da sala, ela parece ter pelo menos consciência básica. Então minha teoria é que um ou mais dos fundadores, meu dinheiro está em Rovena, construíram esta sala em segredo, para inicialmente servir como um campo de testes multiuso. Precisa de um laboratório de poções? Precisa de equipamento para fazer runas? Precisa de uma área de prática? Precisa de um campo de testes? Você quer e ele pode ser configurado. Mas com gerações do castelo sendo expostas à magia do fluxo interminável de alunos, professores, elfos e até mesmo as linhas leigas em que o castelo é construído. Isso mudou a sala para o que é hoje. Uma sala para ajudar os necessitados. A ideia vem da existência de PEV no castelo, que é supostamente a representação da travessura coletiva dos alunos que ganha forma com o passar dos anos. Eu digo enquanto termino minha teoria. Meus amigos tinham olhares pensativos, mas decidiram simplesmente concordar. Eles tinham acabado de ser apresentados à sala, enquanto eu obviamente já sabia sobre ela há algum tempo. Então, há quanto tempo você usa esse lugar? Perguntou Christian, fazendo o outro focar em mim. Bem, você sabe como eu tive que me esconder durante o primeiro ano para escapar de ser atacado? E que ninguém conseguia me encontrar. Isso porque eu tropecei neste lugar, decidi estudar e treinar nele enquanto me escondia. E isso se tornou algo normal para mim. Eu minto para eles. Essa é a razão pela qual eu consegui inventar para saber sobre a sala por tanto tempo e explicar as vezes em que ninguém conseguia me encontrar. O que mais você está escondendo de nós, Aedan? Então perguntou Vitória com um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu tenho um mapa do castelo que pode mostrar a todos. Então eu respondo, confessando sobre outro dos meus brinquedos. Você tem o quê? Eles exclamaram em uníssono. Bem, eu precisava de uma maneira de dizer onde as pessoas estavam quando eu quisesse explorar o castelo depois do toque de recolher ou vir para esta sala sem que as pessoas soubessem. Então eu fiz este mapa. Ele se conecta à ala da escola para monitoramento. Eu adicionei um feitiço de homúnculo modificado e alguns pedaços e partes diferentes para me mostrar todos em tempo real. Eu expliquei cuidadosamente sem realmente mentir. Eu só não mencionei o original. Como você não me mostrou essa coisa? É brilhante. Posso estudá-la um pouco? Perguntou meu amigo normalmente calmo. Então você consegue ver onde estamos a cada momento do dia, não é? Perguntou Vitória atrás de mim em um tom perigoso. Tudo que vejo são nomes de pessoas e suas localizações, juro. Tentei explicar para ganhar alguma misericórdia. Isso é perverso. Você tem até um monte de passagens secretas. Nós deveríamos usar isso para chegar mais rápido na aula, comentou Christian enquanto se concentrava em qualquer coisa que chamasse sua atenção. Depois de alguns minutos de interrogatório de Vitória, enquanto James e Christian brincavam com o mapa, finalmente consegui voltar ao caminho certo. Tudo bem, então eu trouxe vocês 3 aqui para começar a treiná-los em combate. Eu declarei. Como assim?
Não é como se estivéssemos propensos a brigar, perguntou meu gentil amigo James. Eu discordo. Aprender a lutar é sempre melhor do que ficar preso sem isso quando você precisa. Este é um mundo perigoso e precisamos estar preparados para isso. Eu sempre achei estranho que uma escola projetada para nos preparar para o futuro nunca envolvesse combate ou cura, respondeu Tori pensativamente. Acho que vou aceitar. Mamãe e papai continuam me levando para lugares mais perigosos conforme vou ficando mais velho e eu gostaria de poder me proteger pelo menos. Concordou Christian. Algumas pessoas se perguntam por que ele está na Corvinal, mas ele é incrivelmente bem informado em suas matérias preferidas. Seu intelecto não é algo que eu questionaria, ele simplesmente estuda coisas que outros geralmente não consideram envolver muito em termos de inteligência. Ele sabe que se continuar a estudar bestas, ele terá que saber como abater uma também. James, eu sei que você é uma pessoa muito gentil e atenciosa. Nós todos realmente gostamos disso em você. O problema é que existem homens e mulheres maus em nosso mundo. Criaturas perigosas ou não humanos hostis também vagam por ele. E sem mencionar que, em nosso país pelo menos, existem muitas famílias importantes que veem nascidos trouxas como você como um insulto à própria palavra bruxo. Por mais que eu adoraria que aprendêssemos o que desejamos e vivêssemos em um mundo justo e feliz, nós não fazemos isso e eu não posso mentir e dizer que os perigos não existem. Eu digo ao meu amigo em um tom muito sério. Eu não posso forçá-lo a aprender a lutar, se ele decidir não lutar, ele simplesmente será excluído. Mas eu quero que ele esteja seguro, então eu tento convencê-lo. Eu conheço a Edan. Com apenas o que você e Tori me disseram, eu entendi que isso não é um conto de fadas e que perigos espreitam logo abaixo da superfície. Mas eu quero saber por que você quer que aprendamos agora. Ele perguntou com seus olhos encontrando os meus. Ouvi algumas coisas preocupantes de minhas fontes e minhas próprias deduções sobre muitos eventos também não estão me ajudando a ver uma boa imagem. Não posso contar a vocês sobre essas deduções ainda porque não tenho provas conclusivas, mas se elas forem verdadeiras, nossa comunidade passará por tempos difíceis e não quero perder nenhum de vocês. Então vou treiná-los o melhor que puder, fazendo com que mesmo que não estejamos juntos, todos nós possamos passar pelo inferno ou pela maré alta. Respondi com um tom grave. Ele olhou para mim para entender meus motivos e testar minha determinação nessa questão, antes de finalmente concordar com a cabeça. Obrigado, James. E obrigado a vocês dois. Eu farei o que puder e o resto dependerá de vocês. Eu digo aos meus 3 amigos próximos. E assim começou o treinamento de alguns dos melhores combatentes que Hogwarts já viu. Capítulo 48. Conforme o mês passava, meus amigos começaram a perceber o quanto eu era um monstro. Eles treinavam em combate no mínimo 3 vezes por semana e nenhuma vez chegaram perto de quebrar meus feitiços defensivos, sem que eu sequer desviasse. Mas isso não os fez querer desistir, eles não seriam as pessoas em quem eu confio e me importo se desistissem tão facilmente. Seus fogos estavam acesos e eles estavam determinados a me fazer lutar com eles agora corretamente, e isso ajudou a empurrá-los cada vez mais longe. Eles entenderam que seus feitiços não eram realmente dominados por meio da batalha. A maioria das pessoas não percebe o quão ruins são seus objetivos até que seja tarde demais, porque eles só praticaram sua magia em ambientes estáveis. Mas o que acontece quando você e seu alvo estão se movendo rapidamente e feitiços estão sendo disparados contra você? A maioria das pessoas se torna incapaz até mesmo de lutar, é isso que acontece. E essa percepção os fez contemplar como a magia deve ser usada em combate e como aplicar habilmente pequenos encantos ou azarações para formar combos mortais. Deixei que cada um estudasse e entendesse a arte do combate à sua maneira, encontrando o caminho mais adequado para si. O resto do mês passou rápido, com meus dias cheios de aulas onde ajudei outros alunos ou passei um tempo trabalhando em meus projetos de pontos de vista teóricos. E minhas noites cheias de exchange, treinando com meus amigos, pesquisando ou testando uma variedade de combinações de encantamentos ou ingredientes. E logo chegou o Halloween. O castelo era um lugar muito festivo, já que cada feriado dá lugar a várias decorações presentes em seus salões e nenhum lugar é mais decorado do que o grande salão. O céu encantado foi feito para parecer o mais assustador enquanto nuvens trovejantes surgiam, com velas usuais substituídas por abóboras esculpidas flutuantes e com morcegos vivos voando ao redor. Grandes abóboras do canteiro de Hagrid foram esculpidas e decoravam o salão, juntamente com as tochas e decoração para dar a vibração quintessencial do Halloween. A comida era toda temática, com muitas sendo feitas de abóbora, que eu não sou tão louco, mas ainda vou comer. Caldeirões cheios de doces de bruxo e as frutas típicas da colheita de outono em todos os lugares. Sinceramente, não é meu tipo de evento. Sou o cara que prefere ler em casa do que ir a uma festa, mas preciso estar aqui hoje para garantir que nada inesperado aconteça. Conforme a festa acontecia, notei que embora Hermione tenha interagido bastante comigo e com meus amigos nos últimos 2 meses, ela ainda estava ausente da festa. Fiquei mal pela menina, mas, de um ponto de vista objetivo de crianças típicas de 11 anos, faz sentido que elas não queiram fazer amizade com alguém que sempre lhes diz o que fazer. E é ainda mais difícil para os meninos aceitá-la porque ela é melhor do que eles em praticamente tudo. Mas isso não desculpa o bullying. Todos estavam tendo uma noite agradável até que Quirrell finalmente irrompeu pelas portas do salão principal, correndo até a mesa principal e gritando em seu falso pânico. Troll na masmorra. Achei que você deveria saber. E ele desmaiou para efeito dramático. O salão inteiro entrou em pânico por algum motivo estúpido. Há mais de 400 bruxas e bruxos com armas literais disponíveis. O bruxo mais poderoso vivo está na mesa principal, com bruxas e bruxos muito habilidosos ao lado dele. Embora as crianças mais novas possam ser dispensadas, todos do 5º ano ou mais são capazes de pelo menos atacar com força suficiente para machucar ou desacelerar o bruto estúpido. É por isso que odeio mentalidades de turba. Silêncio! Gritou Dumbledore enquanto se levantava. Isso efetivamente parou todos em seus rastros.
Os monitores levarão os alunos de volta para seus dormitórios imediatamente. Ele então ordenou. E eu não sei se ele realmente esqueceu que os dormitórios da Sonserina são lá embaixo nas masmorras, ou se ele realmente não se importa, ou mesmo se ele de alguma forma já sabe que o Troll não está lá. Mas a decisão ainda é estúpida e a única razão que eu posso entender para ele tomá-la é deixar que Helmor Morte fazer o que ele deseja e Dumbledore rastreá-lo. Enquanto todos estavam saindo lentamente, notei que as duas crianças que eu estava rastreando finalmente saíram e correram para o banheiro feminino. Eu mesmo então comecei a diminuir o ritmo enquanto ia para o fim da fila e lancei um aviso e um pouco de glamour antes de correr atrás delas rápido o suficiente para que ninguém notasse meu desaparecimento, mesmo com minhas características muito chamativas. Todos estavam muito preocupados com o Troll. Corri em direção ao banheiro e infelizmente pude sentir o cheiro da criatura horrível antes de vê-la, o que tornava realmente uma droga ter sentidos superiores no momento. Quando virei a esquina, acabei de ver os dois garotos trancando o Troll sem saber no banheiro feminino, você sabe, aquele em que Hermione está chorando no momento. Então eu me chuto para o limite enquanto grito. Vocês dois, idiotas, acabaram de trancar um Troll de merda num quarto pequeno com uma criança de 11 anos. Quando ouviram meu grito, eles finalmente perceberam, mas eu já tinha chegado e pude ouvir o grito assustado de Hermione encontrando um Troll. Foda-se isso, eu declaro enquanto arranco a porta de suas dobradiças e aponto minha varinha para Hermione e crio um escudo para protegê-la enquanto ela tenta se esquivar do porrete dos Trolls, apenas para perceber que nenhum som de impacto foi ouvido e abrindo os olhos em surpresa com o escudo. Então eu aproveito a abertura deixada pela confusão dos Trolls para lançar um poderoso confringo modificado em sua mão empunhando o porrete e seguindo com o outro na parte de trás de seu joelho, forçando-o a soltar sua arma e se ajoelhar de dor enquanto seu joelho e pulso estavam quase despedaçados e sangue se acumulava sob ele. Eu rapidamente uso magia sem varinha para trazer Hermione até mim com ela gritando de surpresa por ser repentinamente forçada a voar em minha direção. Eu a agarro e a deixo ir para fora do banheiro onde Harry e Ron estão de queixo caído. Vocês três recuem, caso ele faça algo que eu não consiga prever em uma fúria cega. Eu rugi enquanto me virava para encarar o Troll. Eu rapidamente transfiguro o chão em correntes de titânio e as aperto até que o bruto não consiga mover suas pernas, mas então ele tenta agarrar seu porrete com sua mão ilesa, apenas para eu explodi-lo também. Eu então envio um feitiço de corte concentrado em seus olhos, cegando-o completamente e finalmente levantando seu porrete, esmagando-o no rosto com a força do caminhão. Enquanto deixo livre de minhas correntes e enviando a coisa voando para fora do banheiro devido ao impacto do próprio golpe. Saio lentamente do banheiro destruído enquanto limpo minhas vestes da água do banheiro e do sangue de Troll, enquanto conserto pequenos rasgos que ocorreram quando eu estava correndo. Finalmente consegui dar uma boa olhada no Troll, ou no que sobrou dele, enquanto a adrenalina estava saindo do meu sistema. Ele tinha 12 pés de altura, com pele cinza e irregular, pernas curtas, mas fortes para o corpo e acho que a cabeça era pequena para o corpo. Mas aquela coisa foi quase completamente esmagada pelo porrete, então não tenho certeza. Então me virei para encarar as três crianças e dar uma olhada. Harry e Ron estão bem, com algumas manchas de poeira e água. As roupas de Hermione estavam encharcadas de água e ela tinha alguns cortes de porcelana quebrada e espelhos, alguns hematomas, mas no geral nada realmente prejudicial. Vocês três estão bem? Pergunto então, só para ter certeza. Mas parecia que eles estavam muito chocados com o que tinha acabado de acontecer e estavam apenas olhando boquiabertos para mim. Depois para o Troll e depois de volta para mim. Alô? Nenhum de vocês levou uma pancada na cabeça, certo? Eu então digo enquanto aceno minha mão na frente de seus rostos. Assim, quero dizer não. Nós não nos machucamos. Finalmente disse Harry, o que por sua vez tirou os outros do transe. Bem, isso é bom, eu esperava não fazer besteira. Eu digo com um sorriso. Está morto? Então perguntou Hermione, ainda muito abalada pelo evento. A pergunta fez com que todos os três olhassem para mim. Sim, ele está bem morto. Se alguma coisa se levantar depois que sua cabeça for transformada naquela bagunça ali, então não seria justo. Mas posso te dizer agora, ele está morto e enterrado. Ele nunca mais fará mal a ninguém. Declaro, tentando tranquilizar a garota. Quero que ela deixe claro que ele está morto, porque isso certamente a traumatizará por um tempo. Também aceno minha varinha para ela para esterilizar e curar seus cortes e hematomas com alguns feitiços. Obrigado. Foi dito rapidamente e em voz baixa. Eles estavam prestes a perguntar outra coisa quando finalmente ouviram o som dos nossos queridos professores correndo para cá. Agora vocês três, eu vou falar a maior parte. Vocês não fizeram absolutamente nada de errado e ninguém pode culpá-los por esse evento. Então, por favor, tentem manter a calma enquanto eu explico tudo para os professores, ok? Eu digo e pergunto, ao que eles rapidamente concordam. McGonagall foi a primeira a aparecer, o que deixou as crianças esperançosas, mas então a visão de Snape logo atrás dela, mancando um pouco, jogou-as no chão, e que Helmor Morte choramingou junto com elas. Quando McGonagall, com um olhar furioso, se aproximou de nós quatro, ela finalmente fez sua pergunta. O que diabos você está pensando? Vocês todos poderiam ter sido mortos. Por que vocês não estão todos em seus dormitórios? Ela perguntou com fúria fria em sua voz, enquanto Snape estava olhando para o Troll e um rápido olhar de choque apareceu em seu rosto quando ele olhou para mim. Professor, é tudo. Hermione começou a dizer antes que eu levantasse minha mão na frente dela e lhe desse um sorriso.
parando-a no meio do caminho enquanto ela se lembrava do que eu tinha dito. É muito simples, professor. Hermione tem passado por momentos muito difíceis desde que chegou a Hogwarts, tentando se encaixar com seus colegas. Mas devido à sua excelência e à maneira incorreta como ela se apresenta aos outros, ela tem sofrido bullying dentro de sua própria casa. Algo que tenho certeza que você deve estar ciente, professor, já que ouvi dizer que você tem muito orgulho de ter uma bruxa tão talentosa e trabalhadora em sua casa. E já que Hermione o admira como modelo, tenho certeza de que ela já mencionou isso a você antes. Então começo com meu sorriso calmo e tom característico, enquanto dou alguns tiros em sua consciência, que imediatamente funcionam, pois ela fica parecendo muito culpada. Bem, como resultado, ela se viu no banheiro tentando se confortar durante o banquete. Como o anúncio do troll supostamente estar na masmorra, algo muito distante desta área, pois exigiria um troll notoriamente imbecil para subir aqui pela escada rolante. Algo com que até mesmo aqueles que vivem aqui têm problemas às vezes, e andar por alguns corredores para chegar a este banheiro, veja bem. Com isso em mente e sabendo que Hermione não sabia do troll, esses dois jovens queriam avisá-la e levá-la para os dormitórios como foi ordenado, apenas para encontrar o bruto entrando no banheiro. Explico a razão pela qual os três estão aqui. E por que você está aqui então, Bones? Snap zombou enquanto tentava tornar minha vida mais difícil. Acho que 3 vezes o dever de casa será uma boa punição, o que significa 6 vezes para que Helmor morte. Isso é muito simples, professor. Eu mesmo estava preocupado com Hermione, pois a vejo mais como uma irmãzinha do que como uma júnior, já que ela tem a mesma idade do meu primo mais novo, a quem trato como tal e tem participado muito ativamente da minha troca. Vi os 2 garotos indo atrás dela e decidi garantir que todos voltassem para seus dormitórios sãos e salvos. Respondi com um sorriso, só para irritá-lo mais. E o que aconteceu com o troll? Ele então tentou trazer à tona. O que tem? Está morto. Então eu disse com uma leve inclinação de cabeça. Claro que posso ver que está morto, seu sabe-tudo insolente. Quero saber como e por que está morto. Ele então sibilou para mim. Eu pensei que isso fosse óbvio. Eu o matei. Eu simplesmente disse em realização. Você fez o quê? Exclamou McGonagall. E também estou invocando o direito de conquista. Acrescentei com uma reflexão tardia. Vou mandar algumas pessoas tirarem isso do castelo amanhã. Quem acreditaria que um garoto derrotou um troll? Snap bofou. Você está tentando me impedir, a família herdeira dos Bones, de reivindicar legitimamente meus despojos como professor vitorioso? Então afirmo com os olhos semicerrados e sem mais emoções na voz, enquanto desafio a tentar. A tensão que a pergunta produziu silenciou todos os presentes enquanto nos encarávamos e ele tentou me forçar a ceder por meio de alguma legilimência. Eu zombei da tentativa insultuosa e revidei, fazendo-o ceder primeiro. E quando ele estava prestes a gritar comigo, uma voz idosa finalmente ressoou. Claro que não, Sr. Bones. Você, é claro, terá todos os direitos sobre o corpo do troll. Espero que você encontre muitos usos produtivos para ele. Disse o diretor com seu sempre presente sorriso de avô e voz levemente jovial. Obrigado por esclarecer, diretor. Não quero abrir processos contra meu próprio professor, especialmente contra um mestre de poções tão habilidoso, por causa de tal assunto. Respondo com meu sorriso de volta no rosto. Isso é bom. Hogwarts ainda será seu lar por alguns anos e será bom não criar conflitos desnecessários. Ele assentiu enquanto aceitava minha resposta. Então, se isso é tudo, eu e as crianças vamos nos desculpar e retornar aos nossos dormitórios, como foi solicitado. Espero que todos tenham uma noite agradável. Eu digo enquanto guio as crianças para longe da cena. Isso seria o melhor. Espero que esse incidente não afete muito vocês. Nós vamos descobrir tudo, para que vocês, crianças, possam dormir em paz. Ele então disse em um tom tranquilizador. Faremos isso, senhor. Mas há algumas coisas me incomodando sobre a situação. Eu digo antes de sair. E o que são essas coisas, meu caro rapaz? Ele perguntou com curiosidade. São algumas pequenas coisas sobre como a crise foi tratada, nada importante. Meu primeiro ponto de confusão foi porque todos foram ordenados a ir para seus dormitórios quando o grande salão tinha todos em uma posição segura e defensável. Com todos os professores presentes para nos manter protegidos e o próprio salão possuindo defesas muito poderosas por si só quando ativado, meu segundo está relacionado, sendo que mesmo se ignorarmos o primeiro, porque a casa Sonserina foi ordenada a ir para seus dormitórios localizados na masmorra onde o troll deveria estar e como isso era mais seguro do que o salão. E por último, é como aquele símbolo de idiotice foi capaz de chegar ao lugar supostamente mais seguro da Grã-Bretanha sem ser detectado pelas proteções feitiços. Fantasmas, pinturas, professores, elfos e você. Até que o professor supostamente encarregado de nos ensinar como nos defender de tais perigos corre para um corredor cheio de crianças, gritando muito sobre a criatura e então desmaiando, com isso resultando em quase ter a chance de matar 3 alunos, um dos quais é herdeiro de um antigo família de bruxos, outro ser de uma linhagem antiga também e o último sendo o melhor do seu ano. Pergunto tudo de forma despreocupada. Eu posso ver o sorriso no rosto de Dumbledore desaparecer. McGonagall finalmente entende o quão mal tudo foi tratado a julgar pelo olhar de horror em seu rosto e quão impossível a situação é. Snape atira em Dumbledore o olhar fedorento quando ele também percebe que sua casa inteira quase foi enviada para encontrar a criatura cara a cara. Quirrell desmaiou de novo sem motivo, vou apenas ignorar o idiota. E dito isso, fui embora com o trio dourado me seguindo enquanto suas próprias engrenagens giravam. Capítulo 49. Levei o trio dourado de volta para o dormitório sem que ninguém me visse, mas antes de voltar, vi que eles queriam dizer alguma coisa. E aí, primeiramente, pergunto com um sorriso. Muito obrigada por me salvar, Aedan, disse Hermione com o rosto vermelho novamente ao olhar para mim. Haha.
Sem problemas, Hermione, respondi enquanto bagunçava seu cabelo espesso. Como eu disse, você é como uma irmãzinha e eu saberia porque basicamente criei uma. Se você pudesse ser amiga dela, seria ótimo também, mas não precisa forçar as coisas. Você foi perverso. Eu não sabia que alguém poderia enfrentar um troll daquele jeito. Então exclamou Rony, surpreso. Bem, isso é porque as pessoas não podem. Eu respondo e recebo um olhar confuso. Eu sou diferente da maioria das pessoas e sou meio perversamente dotado em magia. Cada feitiço que usei foi modificado por meio de aritmancia para ser mais forte de várias maneiras. Meus estudos em magizoologia me permitiram entender completamente o troll e meu treinamento de combate aprofundado me ajudou a juntar os dois para ganhar tal vitória. Não quero que vocês três tenham a ideia errada sobre lutar contra trolls, certo? Expliquei e avisei. Isso fez Ron se acalmar, pois ele não conseguia nem imaginar quanto estudo e treinamento seriam necessários para fazer o que eu fiz. Hermione entendeu o que eu disse e tinha estrelas e fogo nos olhos. Mas ainda assim, obrigado por cuidar dos professores para nós. Eu nem quero pensar no que Snape teria feito. Mas você vai ficar bem? Você meio que questionou Dumbledore. Perguntou um Harry preocupado. Se o homem não aguentasse ser interrogado, ele já teria deixado seu posto há muito tempo. Harry, não se preocupe com isso. Respondo com um sorriso. Agora, vocês três vão para suas casas, mas estejam avisados de que provavelmente receberão muitas perguntas. Vocês podem contar a eles o que aconteceu, mas fiquem quietos sobre a conversa com os professores ou pelo menos mantenham o mínimo possível. Além disso, estejam preparados para que muitos duvidem de vocês, já que um quarto ano destruindo um troll não é algo que muitos bruxos aceitarão. Mas não há necessidade de se importar ou me defender. Tenho lidado com pessoas desde que cheguei a Hogwarts devido à minha aparência e notas. Ah, e se vocês precisarem de ajuda com dever de casa ou feitiços, meu exchange sempre receberá qualquer um. Hermione sabe onde e quando, então vocês podem perguntar a ela. Eu digo de forma reconfortante e calma enquanto dou uma massagem no cabelo de cada um deles. Tudo bem então. Boa noite para vocês três e Hermione. Vocês estão seguras. Essa fera não pode machucá-los. Não tenham medo dela, façam dela uma fonte de determinação para crescer e ser melhor da próxima vez. Aconselho a garota trabalhadora enquanto saio. Em um escritório cheio de pinturas de velhos e velhas dormindo. Temos que falar sobre isso, Albus. Tudo que o Sr. Bones disse era verdade. As piores escolhas possíveis foram feitas quando lidamos com a situação. Se alguma coisa disso chegar aos pais ou se o Sr. Bones apenas mandar a notícia para sua tia, podemos nos encontrar sob muito escrutínio. Disse McGonagall em um leve pânico. Eu sei, Minerva, eu sei. Mas o passado não pode ser mudado, então o que podemos fazer sobre isso? Harry, o Sr. Weasley e a Sra. Granger viram e ouviram tudo, e conhecendo a casa deles, certamente estão sendo interrogados sobre seu paradeiro. Vai depender do que eles disserem. Dumbledore respondeu com um suspiro diante do desastre em que seu esquema o levou. Pode haver outro problema, diretor. Snape disse cuidadosamente. O que foi Severus? Perguntou Dumbledore curiosamente. O garoto Bones é muito habilidoso nas artes mentais, tanto ofensivas quanto defensivas. E infelizmente eu posso ter tentado influenciar sua mente quando ele estava sendo desrespeitoso. Ele respondeu tentando expressar as coisas de forma ambígua. Pelas barbas de Merlin, Severus. Você usou legilimência no herdeiro de uma casa nobre. Se ele soubesse, poderia mandar prendê-lo. Ele é sobrinho de Amélia Bones, pelo amor de Merlin. Como você pôde fazer isso? Shooter indignou McGonagall. Acalme-se, Minerva. Interrompeu o diretor. Mas Albus, esse é um problema sério. Ela respondeu tentando arrancar uma solução do homem. Minerva, vai ficar tudo bem. Ele disse com um suspiro cansado, mas então olhou para Snape. Ele sabe. Ele simplesmente perguntou ao homem. Sim, foi a resposta simples que saiu de um homem muito relutante. Muito bem então. Parece que devo conhecer o garoto mais cedo do que tarde. O velho finalmente declarou. Mas teremos que ver os efeitos dos eventos durante os próximos dias antes de fazermos qualquer coisa. Severus, Minerva, por favor, certifiquem-se de que tudo esteja seguro e que nenhum incidente desse tipo aconteça no futuro imediato. Eu cuidarei do Sr. Bones. Finalmente instruiu o diretor. De volta ao nosso ponto de vista agendado regularmente. Voltei furtivamente para os dormitórios da minha casa e descobri que a maioria dos alunos tinha ido para seus quartos, já que não havia nada que pudessem fazer. Então eles fizeram a única coisa que os corvinais fazem, estudar. Exceto Christian, que estava me esperando. Então, como foi sua aventura? Ele perguntou com um pouco de atrevimento na voz. Oh, não seja assim, cara. Eu só saí escondido para ir buscar Hermione. Ela estava chorando no banheiro por ter sido intimidada e eu queria ter certeza de que a garota chegaria ao dormitório em segurança. Expliquei ao meu amigo, e como ele me conhece, ele entende que essa é uma razão muito provável para eu ter desaparecido. Então por que demorou tanto? Ele então perguntou. Bem, parece que o troll teve uma ideia parecida. Respondo sem jeito. Peitos da Morgana. A garota está bem? Ele exclamou em choque. Oh, ela está bem. Ela teve alguns arranhões e um bom susto, mas ela está bem. Mas como você não pergunta ao seu melhor amigo se ele está bem depois de encontrar um troll? Eu digo com falsa tristeza. Como se um troll pudesse te derrotar. Você provavelmente conseguiria derrotá-lo com as mãos nuas. Você acha que eu ficaria preocupado quando você pudesse usar sua magia? Ele respondeu com um bufo. Você me faz parecer um monstro. Então eu respondo em desespero. É porque você não está longe disso. Ele provocou. Não. Mas falando sério. O que você vai fazer? A escola inteira vai saber disso amanhã. Ele perguntou se preocupando comigo de verdade agora. Falando honestamente a longo prazo, ou isso vai me marcar como um bruxo poderoso e imortal. Os profetas provavelmente vão publicar um artigo no Esqueter sobre como eu sou o próximo Lorde das Trevas ou algo assim, e quando foi que eu dei a mínima para o que as pessoas pensam de mim?
Falando honestamente, se as pessoas em Hogwarts que já interagiram comigo de repente pensam que eu sou o próximo Lorde das Trevas por causa de um artigo idiota, então boa viagem. O segundo efeito a longo prazo seria que isso seria tomado como uma história exageradamente embelezada que as pessoas esqueceriam dentro de um ano. A curto prazo, haverá muito debate sobre a validade da história, algumas pessoas acreditando por causa das minhas demonstrações anteriores de conhecimento e habilidade, e outras tentando sujar meu nome enquanto aproveitam qualquer chance que podem para manchar minha imagem. Eu respondo sistematicamente ao meu bom amigo. Às vezes é realmente reconfortante como você pode simplesmente decompor resultados possíveis assim. Me faz sentir como se eu tivesse exagerado na reação e me permite ver algumas coisas claramente. Mas o artigo pode ser um problema, diz meu amigo aliviado, mas ainda um pouco preocupado. Eu já tenho uma resposta para isso, não se preocupe. Eu digo enquanto dou um tapinha em seu ombro. Agora vamos dormir um pouco. Depois de uma boa noite de sono, era hora de ver o resultado das minhas ações. Eu já tinha enviado uma mensagem explicando o que aconteceu com Thor e James antes de ir dormir, para que eles ficassem informados e aprendessem sobre isso comigo. Isso também me impede de ter problemas com eles. Ninguém no meu dormitório sabia ainda porque ninguém notou minha ausência e o fantasma da nossa casa, a Dama Cinzenta, não fala com ninguém. Então fui para o salão principal com Christian depois da nossa corrida matinal, ele para o quadribol e eu para a ginástica para tomar café da manhã. Quando entramos, todos se viraram para olhar para nós, fazendo Christian ter um sorriso irônico e eu apenas continuei sorrindo calmamente enquanto nos dirigíamos para a nossa mesa. Percebo que Victoria e James têm as mesmas expressões de Christian, enquanto o trio dourado parece culpado. Ao que apenas dou um sorriso caloroso para tranquilizá-los de que estava tudo bem. Mas como eu disse a Christian ontem à noite, estou realmente acostumada a ser encarada. Os professores também estavam me olhando com curiosidade, exceto Snape, que estava quase me dando hostilidade aberta. Acho que farei isso 4 vezes o dever de casa para ele e 8 vezes para Quirrell. Então, pelas próximas 2 semanas, a história de mim obliterando um troll enquanto protegia o garoto que sobreviveu circulou por Hogwarts. Os professores tentaram conter a história, mas como se isso fosse funcionar. As respostas estavam bem dentro das minhas expectativas. Com aqueles com inveja ou ódio de mim tentando manchar meu nome e reputação como um tipo de homem mentiroso, sedento por poder e violento. Mas a resposta esmagadora do corpo estudantil feminino estava esmagando qualquer um que ousasse atacar o cara não apenas eteriamente bonito, inteligente e gentil, mas ele agora também era incrivelmente forte e protetor. Aparentemente havia alguns, digamos, livros amigáveis para mulheres sendo distribuídos entre as meninas de Hogwarts. E Vitória colocou as mãos em um, e não conseguiu olhar para mim diretamente pelo resto do dia. O exchange estava indo ainda melhor agora que eu tinha provado minha habilidade mágica e força de uma maneira tão avassaladora. Mais pessoas queriam obter conselhos práticos e ajuda para entender suas aulas. O que também acabou criando um fluxo de pessoas para ajudar as crianças mais novas e para os colegas ajudarem uns aos outros. Foi uma ótima publicidade. Até agora a história não foi capturada pelo profeta. Isso provavelmente se deve ao fato de Dumbledore ter mexido nas entregas de corujas para garantir que a notícia não vazasse e colocasse a escola em apuros. Mas estou sinceramente surpreso por não ter sido chamado ao escritório do velho. Demonstrei tremenda inteligência, motivação e ambição, com uma demonstração clara de poder e alguns problemas com a forma como as coisas são tratadas. Pensei que finalmente tinha torcido alarmes suficientes na cabeça do homem. Até interagi com Harry e deixei uma impressão muito favorável, o maior alarme para Dumbledore com toda a probabilidade. Mas acho que ele está esperando as coisas se acalmarem um pouco, e até que ele tenha uma compreensão firme da situação e de quaisquer planos que ele acha que eu tenho. Pensei comigo mesmo sobre o diretor. Ah bem, não é problema meu se ele é paranoico ou não. Hora de trabalhar naquela vassoura. Então penso comigo mesmo enquanto me incho. Capítulo 50. Quando o burburinho sobre o incidente com os trolls estava diminuindo e a empolgação pela temporada de quadribol estava aumentando, eu finalmente estava livre de ser o centro das atenções. Apenas 2 coisas importantes aconteceram durante esse período. Eu presenteei o corpo do troll morto ao Rei Goblin como agradecimento por seu apoio e amizade constantes, algo considerado uma demonstração de grande cuidado pelo outro, pois enviei o cadáver de um inimigo forte derrotado em combate individual. Ele ficou tão honrado que se ofereceu para forjar um conjunto completo de armadura para mim, o que tive que recusar, mas pedi que ele me fizesse um conjunto de braçadeiras transformáveis. A ideia era fazer um par de braçadeiras extremamente resistentes a magias que cobrissem as costas da minha mão e antebraços, capazes de ter a forma de uma pulseira de metal ajustada que ficaria completamente ligada a mim, quase se tornando parte de mim. Digamos que ele estava muito interessado no desafio e ansioso para ir. O segundo evento interessante foi o trio dourado aparecendo na bolsa. Aparentemente Harry estava ocupado com o treino de quadribol, tentando se acostumar com o novo esporte, e Ron simplesmente temia ter que fazer qualquer trabalho. Então Hermione levou muito tempo para convencê-los a chegar lá. Quando eles apareceram, e eu notei os dois olhando ao redor com curiosidade para o lugar, enquanto Hermione tentava explicar as várias regras e oportunidades, eu decidi recebê-los. Ei, vocês 3 finalmente chegaram. Pensei que não gostassem de mim ou algo assim. Eu digo rindo. Isso fez Harry parecer estranho porque ele se sentiu mal por não ter vindo antes. Rony continuou olhando ao redor e Hermione voltou a ficar nervosa ao me ver. Bem-vindos ao Exchange. Eu digo com um aceno de braço, varrendo a sala. O único lugar em Hogwarts feito por estudantes para ajudar estudantes, com resultados positivos nas notas de praticamente todos que participaram. Isso é um campo de treinamento? Perguntou Harry, inseguro. Porque sim.
É onde as pessoas que sabem como disparar algumas magias de combate praticam de verdade. Também temos uma área para praticar as magias menos combativas ali. Respondi ao garoto. Ele está certo, Harry. Foi muito útil poder praticar feitiços aqui, já que muitos veteranos aqui são muito prestativos, desde que você peça educadamente. Hermione disse, finalmente quebrando seu silêncio. Tenho certeza de que Hermione já falou bastante sobre esse lugar, então vou presumir que vocês têm uma compreensão geral. Mas este é apenas um centro de ajuda estudantil, onde os alunos ajudam os alunos a se aprimorarem. Eu digo ao trio com um sorriso e eu estava prestes a continuar, mas fui interrompido por Ron. O que esses idiotas viscosos estão fazendo aqui? Ele sibilou em voz alta, ironicamente. Muitas pessoas na sala congelaram ao ouvir isso e me viram de pé ao lado delas. Todos os presentes sabiam muito bem meu sentimento sobre esse assunto e entenderam que eu cuidaria de tudo. Então eles voltaram ao que estavam fazendo depois de lançar um olhar furioso para Ron. Ron, você não pode dizer essas coisas aqui, disse uma Hermione agora muito tensa porque ela também conhece minhas regras. Mas tem cobras aqui. Ele tentou se defender. Sim, existem. E por que isso é um problema? Pergunto então ao garoto muito tendencioso. Eles são todos idiotas e vão ficar sombrios assim que você lhes der uma chance. Ele declarou. Esse é um ponto de vista muito tendencioso e implacável, Ron. Pela sua declaração, deveríamos então trancar qualquer um que se junte à Sonserina. Então eu digo seriamente ao garoto. Obviamente. Ele simplesmente respondeu sem nem pensar. Você sabia que o próprio Merlin era um Sonserino? Eu simplesmente joguei uma bomba no garoto e sua expressão de choque foi engraçada de ver. Sim. O bruxo que todos juram, o mais respeitado e poderoso da história britânica, era um Sonserino, e de acordo com sua visão, Ron, ele deveria ter sido trancado quando criança por ter sido selecionado para aquela casa sem nenhuma outra razão. Continuo para o trio de queixo caído. Não é ruim ter ambição, diabos, eu tenho bastante, mas minha sede por conhecimento é muito maior. Mas muitas pessoas foram colocadas na Sonserina porque o chapéu sabe as consequências se não o fizer. Essas crianças serão deserdadas ou espancadas, tiradas da escola ou às vezes até mortas se não forem colocadas naquela casa. Algo com que você honestamente deveria simpatizar porque, falando honestamente, o que seus pais fariam se você não estivesse na Grifinória? Fazendo Ron ficar um pouco bravo com meu comentário, mas ele pode realmente imaginar o cenário de sua mãe gritando com ele por isso. Este lugar aceita qualquer um de qualquer casa e todos os anos. Ninguém é rejeitado a menos que intimide, julgue ou menospreze os outros. Se algum de vocês tiver um problema, não vou impedi-lo de sair, e não vou fazer os outros saírem por você. Eu simplesmente declaro. Ah, e Harry, até seu capitão vem aqui para ficar em dia com o dever de casa. Tenho certeza de que isso vai ajudar você a ficar em dia com o seu também. O quê? Ele ficou muito surpreso com aquela revelação. Sim, Oliver está ali perto das estantes agora, recebendo ajuda em sua tarefa de transfiguração. Eu digo enquanto aponto para o cara e faço o trio olhar. Então, se você precisar de ajuda, peça a alguém que esteja livre, dê uma olhada nos recursos fornecidos ou até mesmo pergunte a mim, já que estou aqui para fazer isso e manter a paz aqui. Eu disse enquanto deixava o trio por conta própria. Os três se sentaram para começar a trabalhar com um Ron muito relutante e desconfortável. Daquele dia em diante, Harry tentaria vir ao Exchange com mais frequência, mas por causa da rejeição constante de seu amigo Ron em trabalhar e em qualquer lugar com cobras, ele estava achando muito difícil vir. Poucos dias depois de eles terem aparecido, finalmente recebi a ligação que estava esperando. Dumbledore finalmente me chamou para seu escritório para uma conversa. Quando cheguei à porta de seu escritório e estava prestes a bater, ele decidiu ser clichê. Entre, jovem senhor Bones. Sou sua voz idosa atrás da porta. Mas quando entrei, ele nem estava em sua mesa. Sem o diretor, decidi dar uma boa olhada no escritório do homem famoso. A interessante sala circular estava cheia de uma variedade de dispositivos encantados e ferramentas de alquimia, fazendo pequenos sons ou movimentos. Eu podia ver os retratos dos vários diretores e diretoras que ocuparam o escritório antes, dormindo profundamente. Parei o chapéu seletor e finalmente veio a própria Fênix de Dumbledore. Bem, acho que minha Sol parece melhor que você. Os olhos dela são mais bonitos e suas penas parecem muito melhores ao toque. Eu digo a Fawkes, ao que ele responde com um chiurear insultado pelos comentários. Ah, você não concorda, né? Perguntei então ao pássaro, provocando-o e recebendo o equivalente a uma rejeição fria, como na Fênix. Você não precisa ser tão imaturo, sabia? Você é um pássaro imortal e está agindo como uma criança. Minha Sol é muito melhor, age como uma dama elegante. Continuo e juro que o pássaro mostrou a língua para mim. Parece que você conheceu Fawkes e está bastante confortável com ele, disse o diretor quando finalmente apareceu, de onde quer que estivesse me observando. Só estou comparando o seu com o meu. Respondo despreocupadamente. E sua avaliação? Ele perguntou com sua curiosidade infantil. Meu Sol é muito melhor. Concordo com a cabeça, certo? Bem, parece que você está muito orgulhoso da sua própria Fênix. Ele responde com um sorriso, sem concordar nem discordar. Sim, eu sou. Ela é a mais próxima de mim. Eu respondo à declaração do homem. Ele parou por um segundo, o que eu imagino que tem a ver com o fato de ele não questionar o homem, sabendo que eu tenho uma fênix e que isso deveria ser segredo para mim, já que eu nunca mostrei. Por que não nos sentamos e podemos conversar sobre o motivo pelo qual chamei você? Ele gesticulou em direção à sua mesa. Nós dois nos sentamos e ficamos confortáveis antes que o diretor começasse.
Lemon Drop? Ele ofereceu educadamente. Claro, por que não? Eu prefiro os de morango, mas limão também não é ruim. Eu digo enquanto coloco um na boca sem hesitação. Isso surpreendeu muito, aparentemente, e eu poderia adivinhar o porquê. Com Snape agindo como uma versão idiota do Batman e McGonagall sendo tão séria o tempo todo, duvido que qualquer um deles tenha concordado. Flitwick pode ter pegado alguns, mas é isso. Hoje em dia, poucas pessoas apreciam um bom drink de limão, ele diz alegremente enquanto toma um. É verdade, muitas pessoas não conseguem encontrar alegria em suas vidas e um pouco de doce sempre pode trazer um sorriso aos seus rostos. Eu concordo com a conversa leve, mas acho que já está na hora de chegarmos ao motivo pelo qual você me chamou aqui, diretor. Duvido que seja para trocarmos opiniões sobre doces. Eu então digo seriamente. Não é nada muito importante, meu garoto. Só pensei que já era hora de conhecer o garoto que a maioria dos professores da escola tem chamado de o melhor que já tivemos, e pelos seus resultados é difícil negar. Ele declarou com seu sorriso de avô. Então é assim que vai ser, não é? Suspirei com a resposta previsível do homem. O que você quer dizer, querido garoto? Ele perguntou de volta. Eu o conheço muito bem para acreditar no que você disse, diretor, e o respeitaria mais se você tivesse falado diretamente sobre o verdadeiro motivo pelo qual me chamou. Mas você decidiu tentar fazer esse jogo mental para baixar minha guarda e me fazer sentir confortável perto de você. Eu respondi um pouco duramente, o que ele quase ignorou completamente. E por que você acredita que está aqui por eles? Ele respondeu com um sorriso no rosto e brilho nos olhos. Porque você tem medo do passado se repetir. Eu disse claramente. O diretor imediatamente perdeu qualquer traço de seu sorriso. Ele agora parecia muito sério, e eu o senti roçar em minhas defesas de oclumência. Parece que os professores de Hogwarts têm o hábito de tentar atacar e ler a mente de seus alunos. Eu perdoei o professor Snape na primeira vez porque conheço a natureza do homem e seu passado, ele é um homem muito inteligente e conhece o perigo. Mas agora o próprio diretor está tentando olhar para a mente do nobre herdeiro, e eu acho que isso está ficando um pouco demais, não? Eu disse com uma voz fria como gelo. Você realmente é talentoso nas artes mentais, meu rapaz. Disse Dumbledore calmamente. Eu tinha que ser Dumbledore para continuar vivo. Respondi, perdendo o respeitoso uso do seu título. Sim, sim, você fez. Ele respondeu com alguma tristeza na voz. Então é só para isso que você me chamou aqui? Me dar doces e tentar invadir minha mente? Porque se for assim, acredito que essa conversa acabou e eu terei uma reclamação formal sobre a escola e suas práticas até amanhã. Eu digo com uma voz fria enquanto me levanto. Por favor, Sr. Bones, deixe-me explicar. Dumbledore pediu de repente. Explicar o que exatamente? Você sabe tudo o que eu disse a Moody sobre minha prisão desde quando nos conhecemos em Centemungus. Eu sei o suficiente sobre você para saber por que você me chamou aqui. Então o que há para explicar? Eu posso juntar 2 e 2 sozinho, sabia? Eu respondi rapidamente. Então você poderia me dizer o que você acredita saber? Pode ter havido um mal-entendido. Ele tentou dizer. Um mal-entendido, você disse? Questionei com uma sobrancelha levantada. Sim, não quero que você tenha uma ideia errada, meu rapaz. Ele respondeu, tentando me tranquilizar. Ah, então estou te entendendo mal ao assumir que você me vê como uma possível sequência de Voldemort. Eu digo em um tom leve de realização, fazendo com que tudo na sala de repente fique mais silencioso, deixando Dumbledore congelado completamente sem saber como responder a uma resposta que ele claramente não esperava.